Olá, meus amores! Bora papear, gente. Vamos ver esse dia, o que é que esse dia nos reserva, né? Hoje uma live muito especial, com todas as conversas que a gente ganha conhecimento, é sempre uma riqueza. Lani, minha amiga maravilhosa, a primeira pessoa a chegar na live hoje, Vanderlei, Leia, Carlinha, Vanderlei Liara. Bom dia, meu povo! Hoje é uma conversa rica, viu? Muito rica, por quê? Porque a gente gosta do que é vivo, do que é real, né? Tava conversando há pouco com a Carlinha sobre isso. E, gente, a vida tá tão escassa do que é verdadeiro, do que é, sabe, uma coisa natural, do que é vida real, que quando a gente encontra algumas coisas, a gente dá muito valor. Estar aqui com vocês é uma dessas coisas. Então, bora lá papear, porque hoje não é teoria, já falei, né? Vai ser sobre transformação real, daquelas que mudam o corpo, a mente, a alma. Deixa eu chamar a Carlinha. Oi, gente. Que bom que Oi, eu tô te gente. vendo! Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, não, né? Bom dia ainda, né? Vocês não almoçaram ainda, acredito eu. A maioria, né? Aqui também. E bom dia a todos. Estamos sempre muito, muito, muito felizes em fazer live com as nossas, principalmente com as nossas alunas, né? Atualizando sempre coisas que estão aí acontecendo, coisas importantes. Oi, lindona. Olá! E essa lindona é uma veterana, né? Já está fazendo alguns meses aí de carnívora e a gente contou uma história tão incrível dela na última live que a gente fez, né? Muita gente aí se emocionou porque realmente uma história incrível, amiga. E aí, assim, ver você, né, ultrapassando mais e mais limites, né, parou de usar o hormônio, tá treinando, e aí foi para uma carnívora um pouco mais estrita para, né, sentir o corpo mesmo. E é isso que tem que fazer, gente. Mas quando faz o que tem que ser feito, o resultado aparece. Né, amiga? Obrigada Linda, gente, por primeiro eu estar quero, aqui. né, dar bom dia para essas meninas, dizer que a paleta de cores sem combinar está combinada, branco, preto e vermelho. Isso é sinergia pura. E hoje, antes da Elaine fazer o bom dia dela, se apresentar, eu quero fazer uma live assim diferente, tipo uma entrevista. Para quê? Como a gente já tem uma live com ela, entende toda a história dela, quem não tem, vai no YouTube, vai Vale procurar muito aqui a no nosso pena, feed. gente. Vale a pena porque é uma história de superação, é uma história de vencer, sabe? Muito desafio essa mulher que é uma mulher que vocês não têm noção como ela é incrível. Venceu drogas, venceu desafios, venceu necessidades, venceu obesidade, compulsão. E aí hoje vai ser uma live diferente, mostrando um real resultado. E eu quero fazer tipo uma entrevista com ela, porque o que eu quero pontuar aqui para ficar registrado são itens importantes para que vocês não esqueçam que tem solução. Tudo na nossa vida, se tem um desafio, ele tem um caminho. E é isso que a gente vai trazer aqui. Então, Elaine, dê seu bom dia aí. Bom dia, é uma honra estar aqui novamente. Acho que eu estava tentando lembrar, acho que eu participei de 4 turmas, né? Eu não sei, acho que foram 4. A que E, marcou foi a que eu tô contando, que eu fiz 7 meses de carnívora. E eu tô contando do dia 7 que começou um desafio, que foi 7 de julho do ano passado. Que foi. Então eu conto desse dia. Já ó, tinha você começado um fez pouquinho a antes. turma 17, porque eu tenho tudo isso aqui. Ninguém na minha Ó. família é um número, não. Vocês são do meu coração, são filhas. Filhas de duas mães aqui que não passa batido, não. Você fez a turma 16, depois você fez a 17, fez a 24, deu uma pausa, veio para 24, fez a 26, ó, Ixi, fez passei. a 27 e a turma 30. Então, você fez seis Nossa! turmas.
Ah, minha É filha, tá verdade. pensando, Olha. é? Que eu não cuido não do meu rebanho, é? Hum. E é assim, primeiro que não dá pra zerar, né, o conteúdo. Eu não consegui até hoje, porque realmente vocês colocam muito conteúdo, é muita interação, muita troca, de uma forma muito organizada, e vão deixar, né, isso bem. Eu até indiquei para uma amiga, ela falou, ai, não consigo acompanhar. Eu falei, lá é diferente, tá tudo organizadinho, tal, né? É muito fácil de acompanhar. Mas eu não consegui zerar até hoje, assim. Se eu falar assim, eu vi tudo, eu não vi ainda, tá? Preciso eu continuar Quando voltando. alguém, só vou fazer um adendo aqui, amiga. Quando alguém reclamar, que você vê que tem bastante gente lá que reclama, ah, tem muita coisa, eu não vou fazer. Meu Deus, eu vou gravar essa tela aqui de você falando que é tudo muito bem organizado, É tá? muito bem Olha a prova organizado. aqui. E a Mimi acabou de provar, né? A organização trazendo as turmas que eu participei. Mas prova que isso, né? Esquece. Mas é uma honra realmente estar aqui. Como eu disse, fazem 7 meses, né, que eu decidi ir para carnívora de verdade. Eu já tinha feito outras tentativas, mas sempre com muita insegurança. E assim, né, eu falo que quem chegou nesse caminho não chegou do nada, né? Porque a gente realmente precisa estudar, se conhecer. Eu estava até agora, fui levar meus filhos na escola, estava pensando sobre isso, né? Porque algumas pessoas da área da saúde, enfim, são muito contra, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, são contra, mas a única coisa que eles têm é conteúdo. E aí eu lembrei de uma coisa que meu pai falava, meu pai é marceneiro e eu trabalhei com ele uma época na marcenaria. E aí todo projeto que chegava de arquiteto, a gente tinha que refazer. A gente tinha que fazer o projeto técnico. Meu pai falava assim: papel aceita tudo, papel aceita qualquer coisa. A gente tem que fazer. E quando a gente ia lá refazer o projeto, a gente via que era totalmente inviável. As medidas que ele tinha colocado não era possível, enfim, né? E aí eu fiquei pensando que é a mesma coisa, né? Em todas as áreas, inclusive nessa da saúde, porque o papel, a cabeça aceita qualquer coisa. Mas na hora que você vai testar, aí não é assim. Eu vim de muitos testes. Eu sou muitos anos tentando emagrecer, buscando resultados, tentando várias coisas. E assim, o meu corpo, dele eu posso falar da minha experiência, só conseguiu agora que eu realmente também me determinei a ficar um período, né? Porque antes eu começava, eu parava, ficava migrando, também não dei a oportunidade de realmente sentir. E dessa vez que eu, sabe, falei, eu vou ficar. E até brinquei na época que minha meta era 3 meses, aí eu já dobrei, falei, agora eu vou dobrar a meta e virou uma brincadeira, né? Porque você nem pensa em sair. Heloísa, não penso em sair, porque é tão bom se sentir bem, né? É tão bom não ter dor de barriga. Tava refletindo sobre isso também. Quando a gente ouve falar que a gente fica com dor de barriga, a gente fala, não, eu não tenho. Também eu não tinha. Mas depois que você não tem de verdade, você sabe que você tinha, né? Tudo é muito Olha, normal, né? Tudo é muito normal Aham. sentir assim. É, não depois que entenda, você não tá bem, entenda o que você ela fala, está eu falando tinha. aqui, ó, gente. Por quê? Porque isso é uma fala, principalmente para as pessoas que carregam sobrepeso, para as pessoas que têm a doença obesidade, como eu tenho, como ela tem. O que é que ela está falando aqui? Enquanto a gente brinca, o negócio não vai. Ele Uhum. vai, ele volta, ele vai, ele volta. E que as estratégias precisam ser diferentes para algumas pessoas. Hoje eu falei nos stories sobre isso, sobre verdades absolutas, porque no final não existe. Existe a minha verdade, a sua verdade, porque vai depender do contexto, da história. Então, quando a gente fala, eu e Carlinha, que para a gente não rola na nossa consciência de hoje a selva, essa dieta que passa por queijo, por iogurte, entende? Não é que a gente não quer ser nada além de ninguém, simplesmente para a gente, testando em nossos corpos aqui, não funciona. Porque se eu cair nessa selva e comer frutas que eu tenho demais aqui no meu pé, não vai ser fruta verde, não vai ser fruta com tóxicos, vai ser que eu falo assim, com venenos, né? Não, é fruta que eu vou colher madura na hora que eu vou comer. Aqui agora tem mamão, aqui tem umbu, aqui tem siriguela, aqui tem Já pensou saputi, se fosse comer todas, que você pudesse escolher? Ah, goiaba. O que é que acontece? Para mim, se eu colocar picos altos de açúcar no sangue, eu vou engordar, eu vou ter compulsão, eu vou querer mais daquilo.
Então, quando a gente fala assim, para a gente não funciona. Então, quando a gente deve olhar isso, as histórias individuais de cada um, né? E às vezes a gente vê uma pessoa magrinha fazendo uma coisa que nunca teve sobrepeso, e, né, treina muito, que faz não sei quantas horas de Cheio de problema. academia, corre 10 quilômetros, aí ele vai lá e come uma banana depois da nutrição dele. Aí eu vejo Miriamzinha aqui, vou lá e pego uma banana. Eu como uma banana depois de cada prato de carne que eu botar, para ver onde é que eu vou parar. Basta fazer isso uma semana. Teve uma aluna magérrima que fez isso por 3 dias, a Moira, e ela ganhou 2 quilos, e ela é um palito. Se eu não me engano, ela usa até 34, que ela é uma Barbiezinha. Então, para a gente ver o que é real que a nossa colega está falando aqui. Então, enquanto ela brincou, não fez efetivamente, o resultado não vem. Então, a gente precisa perceber quem sou eu, né? Nessa tribo carnívora, quem sou eu? O que é que eu quero alcançar? É uma autoimune? É uma doença crônica? São muitas dores? O que é que eu quero para poder eu entender qual é o caminho? Atualmente, dentro do grupo, estamos na estratégia Lion. Então, a gente cicla as nossas estratégias para que isso mexa com o metabolismo. E aí as pessoas vão se reconhecer numa estratégia limpa, que não entra café. E as pessoas acabam podendo experienciar também outras, né? Aquela coisa do mais limpo, aquela coisa do ovo. De ter ovo, de não ter, para que a pessoa possa entender como é que eu funciono em várias etapas. Então, a primeira pergunta que eu quero trazer aqui para a nossa convidada especial é como, Elaine, você se sentia na obesidade? Nossa, muito diferente. Essa semana, vou começar contando essa experiência. Eu comprei umas roupas pela internet. E assim, eu odeio comprar roupa. Eu não ia nem. Não gostava de ir presencialmente. Aí comprei pela internet. E assim, serviu. Ficou perfeita todas as roupas. Isso daí não tem preço. Não tem preço, assim, eu falei assim, gente, como que pode, né? Antes eu não gostava de comprar roupa porque nada me sentia bem, nada servia em mim, tudo parecia que não tava legal e agora eu tô comprando uma roupa à distância, lá pelas medidas e aí, sabe, colocar e ficar ótima. Isso daí não tem preço. Então, assim, eu me sentia, hoje ainda mais, né? Depois que você conhece a liberdade, é mais fácil falar do que realmente era. Eu me sentia presa, né? Porque me incomodava muito. Questão de mobilidade, hoje também isso é uma coisa, assim. Eu lembro a primeira vez que eu me senti mais solta, mais leve, parecia que meu corpo era pesado, travado. Às vezes eu fico pensando sobre isso. Uma pessoa que não teve isso nunca vai entender. Não adianta você falar assim, você tentar explicar que para você caminhar era uma coisa pesada. E aí eu lembro que eu saí do carro assim, eu fui andar, falei, nossa, eu tô diferente, eu tô leve, parece que meu corpo tá fluindo, né? E é assim que as pessoas se sentem, e eu me sentia ali travada, né? Não, realmente um peso no corpo. Eu sempre tive problemas com a minha autoimagem, tinha vergonha, queria de alguma forma me esconder. Então, assim, a obesidade, ela abraça muitas coisas, né? Tanto que você estava falando aí, você falou do resultado, ressaltando um pouco a parte estética, né? E assim, eu conheço várias pessoas que tiveram resultado de várias formas. E aí você falando, eu fiquei pensando assim, por que que eu não consegui? Porque eu sempre tentei de maneira limpa, né? Eu sempre tentei de maneira limpa. Até brinquei esses dias com a minha irmã. Eu falei assim, nossa, parece que eu sempre quis o jeito mais difícil. Assim, se é mais difícil, é lá que eu vou. Então, eu sempre tentei de maneira limpa. Nessa última minha experiência agora, quando eu fui ao médico, ele tinha falado pra mim, isso foi em junho do ano passado. Ele falou pra mim usar a canetinha e me passou lá o gel de testosterona transdérmico, né? Que eu nunca também tinha feito uso. E aí eu peguei e até saí de lá disposta a usar. Porque eu falei, já tentei tanta coisa, já fiz tanta coisa, acho que tá na hora de eu tentar, até porque meu tempo tá acabando, né? 44 anos, se eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir agora. E aí eu saí de lá, aí eu comprei o gel, né? Comprei ali para 3 meses, até fiquei na dúvida, porque na sequência eu desisti da canetinha e entrei no desafio. E aí até conversei com vocês e decidi usar ali até acabar. Então eu usei por 3 meses. Senti diferença? Senti muita? Não, só um pouquinho. Uma coisa que eu senti diferença que eu posso falar assim, que agora eu tenho certeza, até por já ter 3 meses que eu parei mais, né? 4 meses.
é que eu fiquei extremamente irritada. Nossa, fiquei insuportável. Fiquei insuportável. Testosterona, né? Imagina misturar um hormônio Fiquei que é tão masculino. insuportável. Não... Era uma dose Gente, baixa, mas eu fiquei insuportável. E aí acho que, né, até minha família mesma ficou questionando se era da carnívora, né, se era adaptação ou se realmente, sei lá. Só que eu comprovei ao tirar, né? E quando eu decidi tirar, então eu fiz o uso de 3 meses, tá? Entrei junto com o gel de testosterona e a carnívora. Então, difícil pra mim saber o que era o quê, né? Mas eu entrei junto, aí eu fiz o uso durante 3 meses, aí joguei lá no chat GPT, né? Fiz um projetinho. Desde que eu comecei, eu fiz um projetinho lá no chat GPT, colocando meus resultados, minhas fotos, minha bioimpedância. E aí eu peguei e falei pra ele que eu ia parar de utilizar o gel de testosterona. E ele falou pra mim que normalmente depende do tempo de uso anterior, mas normalmente para o seu corpo recuperar o eixo e começar a produzir novamente, né? Para quem não sabe, se você começar a utilizar, o seu eixo para de produzir. E aí, quando você para de utilizar, ele vai ter um período para se recuperar, que não é assim, parei hoje, amanhã meu corpo tá lá. Não, tem um período. Então, aí a projeção ali era de até 3 meses para voltar a produzir. Então, assim, realmente nas primeiras 2 semanas que eu parei de usar, assim, um limbo, uma treva. Parece que você tá morrendo, cansada, é horrível, horrível. Só que eu acho que por eu estar na carnívora foi muito mais rápido. Então, o que eu e assim, senti ali foi treinando também, né? Você treina muito. treinando também. E aí eu fui fazer aterramento todo dia, fui tomar sol, falei, tudo que eu sei eu vou colocar em prática. E aí eu 2 semanas, assim, foi muito difícil, depois eu já voltei ao normal. Tô pegando mais carga do que eu estava. Isso daí depois também a gente vai falar, que tem a ver com o tempo que eu tô. Mas eu tô com mais carga do que eu tava nesses 3 meses de uso. Então, meu corpo já recuperou, fiz exames agora, tá baixinho ainda, também não sei, tá igual tava antes, né, antes do uso. Então, não sei como vai estar agora, daqui a um tempo vou repetir novamente, mas clinicamente, né, como eu estou me sentindo, eu estou melhor do que eu estava antes, durante e após o uso. Agora, olha que interessante, viu? É muito pontual isso, muito importante a gente ressaltar. Ela falou uma frase, né? É conseguir ficar bem, conseguir ficar saudável, menos inflamada, limpa. Gente, e isso não é modinha de agora, porque mudam-se os nomes, mas há uma vida inteira. Quanto ela com relação a essa obesidade, é desde pequenininha. Tinha Uhum. recurso, tinha chazinho, tinha não sei o quê, tira fome, homeopatia, o que for, sempre eu fui indicada para matar essa fome e nunca, gente, na minha época, porque eu tenho 50 a mais, né, vou fazer 53, a modinha era a sibutramina. Caramba, eu tomava, eu ficava exatamente como ela falou, com o mesmo sintoma, irritadíssima, uma agulha no palheiro, eu estava explodindo de raiva, me sentia mal e não cessava a fome, porque não era fome física, era uma fome emocional. Então eu continuava ansiosa e mesmo com ela eu comia. Eu dizia, nossa, nem isso funciona para mim. E o que é que a gente tem, aluna, até no grupo atual, que tomou e disse, não, só perdi saúde, desequilíbrio emocional. E ela não passou a fome também, não conseguiu emagrecer, mesmo com essas coisinhas atuais. Então, para que a gente possa entender que o caminho é árduo mesmo. Eu, Elaine, quem tiver obesidade vai ter que fazer isso até o último suspiro. Entendeu? Tem que compreender isso, que eu nasci com uma doença, onde eu preciso me cuidar, onde eu não posso largar meus hábitos saudáveis, nunca. Ninguém deve largar, mesmo quem é magrinha. Mas no nosso caso, se quiser manter o peso, tem que continuar como um estilo de vida, não é mágica, é um estilo de vida. E vez ou outra a gente vai abrir alguma exceção, vai pontuar, vai viajar, vai fazer alguma coisa, tem aquele inchacinho e depois volta o plano. Se não souber essa senha de se quando abrir uma exceção voltar para o plano como algo natural, colocar isso, sabe? Treinar a mente para isso, não vai conseguir nunca, nem chegar onde quer e nem manter. Porque a manutenção implica em você escolher
tem um estilo de vida que você gosta de fazer e que você repita todo dia, todo dia, todo dia da sua vida. Beber água, treinar, dormir numa hora boa, sabe? Gerenciar o cortisol, ter um ambiente saudável, um ambiente que, sabe, não tire você do foco, porque o mundo vai ser sempre ao contrário. E aí eu quero saber agora de você, como era a sua relação com a comida? Assim, eu era a pessoa que tinha fome o tempo todo. Eu comia o tempo todo, nunca estava satisfeita. Não, eu até falei no último, né? Eu lembro da primeira sensação de saciedade que eu tive. Então eu nunca tinha saciedade. Então eu acabava de comer, eu queria comer. Acabava de comer salgado, eu queria doce. Aí ia lá, comia doce, queria salgado. E ficava nisso assim o tempo todo, né? Mas mesmo assim, eu lembro que eu sempre comi muita e muita quantidade, eu tinha vergonha. Tinha vergonha da quantidade que eu comia, porque às vezes eu ia num restaurante self-service e aí eu queria experimentar um pouquinho de cada. Até falava, ai, meu problema é que eu gosto de tudo. E aí eu queria um pouquinho de cada coisa, aquele pratão, assim. Então, muitas vezes eu ficava com vergonha, já deixei de comer com vergonha, porque eu sabia que eu comia muito mais que as pessoas. E eu acho que, assim, isso daí até hoje, se eu me permitir, eu ainda tenho essa vazão para comer, entendeu? Claro que na carnívora não dá, né? Domingo eu fui numa churrascaria, eu saí triste porque eu não comi nem perto do que eu gostaria de comer. Sabe quando você sai com aquela sensação de que eu não aproveito mais? Não dá, assim, você Sabe que sacia muito rápido. a gente tava conversando, eu e meu marido ontem, sobre exatamente isso, né? Até para pegar um gancho do que você está falando, de antes e depois da carnívora, né? A gente fala assim, que a carnívora é a melhor canetinha emagrecedora que existe, É porque ela te verdade. sacia, não fica comendo. E ontem, coincidentemente, eu vi um vídeo de um médico que eu até salvei, e ele se explicando de uma forma, essa coisa de terem instituído comer de 3 em 3 horas. Tudo que a gente tem hoje disponível na indústria alimentícia, que é super palatável, então você come uma coisa salgada, mas ela tem o doce ali também. Aí depois você vai sentir vontade de comer outra coisa. E, cara, e aí ele explica isso de uma forma, você fala assim, uau, meu Deus, como que a gente foi, né? E eu tava conversando ontem com meu marido que hoje a gente não ia, por exemplo, não nesses como é que chama? Resorts all inclusive. Ai, Você pode comer tudo, que você pode beber tudo. A gente não pode ir. A gente tava refletindo isso, sabe? Punta cana, não sei o que, essas coisas assim. A gente não vai comer nada. Mas não é porque a gente não vai comer nada porque a gente é chato, porque a gente não aguenta mais comer. Tipo assim, o tanto que a gente comia antes, mesmo quando a gente dá uma saidinha assim nos não carboidratos. dá. E essa coisa aí da obesidade e de engordar com mais facilidade, amiga, eu fiz uma experiência que eu tava contando na última live, meio que de selva, assim, sabe? De um mês. E eu engordei 4, 5 quilos. E eu emagreci facinho com a estrita. Aí vai, tipo, ter um estrita. Mas foi uma coisa que eu, assim, você faz um negócio, só que a minha facilidade, né, para ganhar esse peso mudou, eu acho que com a idade também, porque eu nunca ganhei esse Uhum. peso de uma forma tão rápida, comendo manga, que seja, comendo, né, um pudinzinho aqui, comendo ali. Não, parou, 62 quilos, parei e falei, não, amanhã é só Lion, para, né, o que eu já faço. Acho que uma semana depois eu já tava com 57, 58, uma semana depois eu já tava com 56, e, cara, sequei, assim, sabe? Aumentei o treino também e tal, então é uma outra experiência que eu tô. Carla, Carlinha, eu lembro que você comentou até, eu queria que você falasse sobre isso, que olha que impressionante. Carla, ela tinha um sobrepeso, ela regulou muita coisa na vida dela, mas ela nunca teve 50 quilos a mais, 60 quilos a mais, entendam, viu, gente? E ela já percebeu a diferença na idade. Eu também estou percebendo isso claramente com relação a peles, alguns movimentos no corpo, que eu disse, gente, até ontem isso não tinha. E aparece mesmo, você dorme e acorda e é uma nova fase. E você tem que fazer algo muito maior para continuar com o mesmo resultado. E isso é muito interessante, Carla, pontuar. E eu lembro, Carlinha, que você comentou comigo assim, amiga, eu vi até celulite. E ela disse, em Sim, alguns e a lugares que ela barriga nunca sempre, tinha dito. sempre foi genética, quadrilzão, cintura fina, peito pequeno. Aquele peito, né? Daquele corpo assim que é um horror, mas que todo mundo quer ter, mas que é um horror, violão, né? E aí você engorda, vem tudo parar aqui na bunda, não sei o que e tal, né? E, cara, eu engordei tão rápido, né? Ganhei peso tão rápido, e você vê que aquilo se transformou em gordura.
com uma frutinha, comendo carne, tá? Mas comendo ali um prato de arroz e feijão que a sogra faz e não sei o que e tal. Abrindo ali algumas coisinhas. Quando eu fui ver, eu já estava inchada, tinha celulite na minha barriga, tá? Hoje vocês veem ela seca, com marcação e tal, porque eu treinando pra caramba. E a partir daquele momento, eu aumentei o meu treino. Né? Antes eu treinava aquelas 3 vezes por semana, hoje eu treino todo dia, inferior, superior e tal. Né? Porque tem a questão do sangue para aquele lugar, você consegue caprichar mais nas séries e tal, isso fez total diferença também. Né? Então você tem que caprichar um pouquinho, a Elaine sabe, ela treina muito crossfit, né? Pega lá uns pesão e tal. Mas, gente, é impressionante, é por isso que a gente está falando tanto dessa coisa da selva, de cair para as frutas, porque a gente está com várias pupilas, Elaine, também, que foram para a selva e se perderam lá, agora estão com a E é glicemia fácil se perder, 115. né? Então, E é fácil se perder, e porque assim, ó, você fez uma experiência de um mês. Aí você fala, um mês é só uma experiência meio controlado, mas a partir do momento que você adota aquilo como estilo de vida, eu acho que vai escalonando, né? Quando você vai não é ver, você mais vai perder exceção. na mão, é. Você vai e uma coisa chama a outra, né? Uhum. Porque quando você, né, trabalha ali com seu corpo com fio glicêmico, cara, é isso, é sentir fome, vontade, não sei o que, e você não tem mais critério. Aí você vai na feirinha, você vai tomar um copo de vinho quente porque tá muito frio, aí você vai comer um bolinho que tem lá de milho, não sei o Aí que. vai. Eu, Foram 5 quilos. eu, uma vez eu fui numa nutricionista e eu falei pra ela que eu tinha muita fome, isso faz muito tempo. E ela me passou uma dieta pra eu comer de 2 em 2 horas. E aí ela falava assim, até como é o termo que ela falava, que eu tava com fome. Ai, não lembro. Fome oculta. Fome oculta. Falou que era uma fome oculta. Eu falei, não é oculta, não, é o tempo A fome todo. oculta que vem do pâncreas. Só que assim, ó, eu comia, agora eu tava já pensando na minha próxima refeição. Eu tinha que deixar ela pronta, porque senão eu não conseguia esperar dar o horário. Assim, pra eu conseguir fazer, eu tinha que deixar pronta. E aí, esses dias eu também tava pensando sobre isso, que a gente fica refletindo nessas nossas mudanças, né? Eu falei, gente, como é tão bom não ficar pensando em comida. Porque é horrível. Quem já passou por isso sabe, é horrível você ficar o tempo todo pensando em comida. É horrível você não conseguir se concentrar porque você quer comer um docinho, porque você quer comer um chocolate, né? Então, assim, eu por muito tempo eu fiquei assim. E aí hoje eu poderia abrir exceções, eu poderia, mas eu penso nisso e falo, nossa, é tão bom, porque não é só sobre os resultados, né? Mas é tão bom não ficar pensando em comida, é tão bom não ter essa necessidade. No sábado foi aniversário da minha irmã e ela marcou uma confraternização na pizzaria. E aí eu fiquei pensando, né? Comecei a pensar, mas qual coisa comer um pedacinho de pizza? O que que tem, né? Pra mim, tranquilo, pensando, ó, e nesse período todo que eu tô, não fiz isso. E aí eu peguei e falei pro meu marido, eu falei, acho que se for muito boa a pizza, vocês me falam, acho que eu vou comer um pedacinho. Aí ele falou pra mim, não vale a pena. Aí fui lá buscar meu filho na casa dele e comentei com ele. Ele falou, mãe, não vale a pena. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, vai, não consegui apoio, né? Aí fui, gente, eu não senti vontade. Eu sentei lá na mesa e aí eu fiquei refletindo depois sobre isso. Por quê? Eu estava pensando que caso eu sentisse vontade, talvez eu abriria uma exceção. Mas eu sentei lá, eu não senti vontade. Tinha lá no cardápio uma calabresa artesanal no forno. Eu pedi ali para petiscar, porque eu acabei também, sabe, não me preparando o dia, tava com fome. Comi lá a calabresa, não, nem provei, assim, nada. Não precisava nem ter pensado sobre isso. Não seria um problema em momento algum. E aí eu também fiquei nessa reflexão. Falei, nossa, a gente começa a criar algumas situações que é muito mais relacionado com o meu eu do passado, né? Que não é mais quem eu sou hoje. E hoje eu posso sentar numa mesa dessa sem realmente ter vontade. Eu saí de lá feliz. Meu marido falou assim, ó, não valeu a pena. Ainda bem que você não comeu, eu já tô com desconforto e não sei o que lá. E eu falei, nossa, que bom, né? Fiquei super feliz, assim, de nem ter tido vontade de fato. Pra mim, isso é libertador. E até um dia desses, uma amiga minha que é nutricionista postou lá no stories dela assim: a pessoa vai pra carnívora falando que tá sendo liberta da Carbolândia, mas tá indo pra outra escravidão. E aí, enfim, né? Eu fiquei pensando no que ela falou, que eu falei assim, mal sabe ela que é liberdade, né?
É liberdade você poder sentar numa mesa e você não querer, você não ter a necessidade. Não é que eu estou me privando, não. Aquilo para mim nada é a mesma coisa. Isso para mim é liberdade. Se para outra Isso. pessoa que olha para minha realidade acha que eu estou numa escravidão, não, isso para mim é liberdade. É realmente, sabe, sentar ali numa mesa e socializar e conversar, participar do momento e não querer. E se eu quisesse também eu poderia ter comida, mas eu realmente, entendeu? Eu vejo que eu mudei. Melhor ainda do que caneta emagrecedora, porque ela tá nutrida. Então ela não sentiu vontade de comer, não é porque ela estava drogada, não, é porque ela estava nutrida. Ok, gente? Então, assim, é Agora, muito olha, melhor. É olha uma a coisa Só um assim. pequeno detalhe, sincronicidade. né? Olha a sincronicidade. Eu falei hoje sobre isso, porque o que é que acontece? As pessoas, elas acham que a gente está sofrendo. Oh, meu Deus, bichinha, tadinha. A bichinha está amarrada, não pode, ela quer estar ali Olha o morrendo de meu bronze vontade. de sofrimento. Olha o meu bronze de sofrimento. Porque ela, para ela, ainda é desafiador e é compreensível, só que ela pensa que a gente sente o mesmo. Entende? E eu tô justamente com você. É exatamente assim que acontece. Dia 5, quinta-feira, minha filha fez 16 anos, escolheu comemorar com as amiguinhas numa pizzaria. Eu levei, organizei tudo, deixei elas lá comendo e fui para uma churrascaria. Comi churrasquinho com meu esposo. Depois eu vi na hora do parabéns, que era o combinado, deixar eles à vontade, brincando lá, resenhando, porque fica com vergonha, né, quando tá a mãe e o pai. E aí, na hora exata, combinado, voltei, cantei parabéns, cortei o bolo para eles, e foi uma festa incrível, e não necessariamente tive que comer nada. E aí a gente tem inúmeras possibilidades. Se você já está bem, está segura, está no seu peso ideal, quando eu escolho ir numa pizzaria e compartilhar da mesa, o que é que eu faço para mim? Vou falar sobre a minha experiência e eu estou querendo viver aquele momento com eles lá, eu como só o recheio. Eu peço de camarão com bacon com muito recheio, não como glúten. Para mim, hoje, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque toda vez que eu como tudo junto, cara, que desperdício, é uma letargia, é um sono, um mal-estar. Não que o Até se queijo não vá recuperar. demora muito mais para recuperar. Então, se eu posso ficar mais na proteína, mesmo o leite não sendo algo bom, mas tipo assim, eu ainda tô ali naquela base da proteína, eu tiro o glúten. Para mim, o glúten não faz sentido hoje, com essa consciência que eu tenho, mas já fui daquela de ir lá e comer tudo, só eu ter vontade e ponto final. Não tem, sabe, mimimi nem questionamento. E hoje eu falei sobre exatamente isso, Elaine. A gente pensa que é livre, né? Porque eu posso comer de tudo. Olha que pensamento. Quando eu era da Carbolândia obesa, eu era aprisionada. Porque eu não podia ver nada, que eu ia igual uma louca, um robô, devorar tudo compulsivamente. Quando ai, não aguentava mais, eu já estava por aqui, passando mal, e tome gás, de um monte de sintoma tal, e querendo mais daquilo. Isso é prisão. Liberdade é eu poder escolher o dia, o evento, se quero, se não quero, se vou comer com a base, ou se vou comer só o recheio, ou se não vou querer, porque muitas vezes eu vou e não quero, fico na água com limão. Então, os dias não são iguais, e é exatamente o que Carlinha falou. Caramba, mesmo quando eu escolho abrir a exceção conscientemente, vou viajar e não vou comer o que eu quiser na hora que eu quiser. Cara, no primeiro dia, por Deus do céu, ele sabe meu coração. Eu digo, meu Deus, que eu tô fazendo comigo? Porque o corpo diz, não, isso aqui não é seu lugar, não, cara. Aí começa dor na perna, peso, inchaço, a gente se incomoda, a barriga estufa. Não faz sentido, entende? É como a Elaine falou, o corpo pede para voltar. Cadê o bem-estar? Cadê aquela leveza, né? E aí passa o filme daquela obesa que não podia amarrar um cadastro só no tênis, tinha que pedir para os outros. Passa o filme de não poder cruzar as pernas, gente. Quantos anos eu passei sem cruzar as pernas? Lá e sabe o que é isso. De você botar a perna e ela pá, escapar. Você bota a perna e ela pula, assim, não fica. De você agachar para pegar um negócio, não. Ai, gente, vem aqui, pega aqui, por favor. Porque quando a gente agacha, que está com muito peso, é como se a pele fosse rasgar. É como se o corpo não quisesse ir para aquele lugar, ele não tem espaço de movimento. E aí você não quer mais isso para você. Isso chama-se É. consciência que vai ganhando gradativamente, né, Laine?
Agora eu tenho um filho de 4 anos, né? E ontem mesmo ele falou, mamãe, adoro que você vai andar de bicicleta comigo. Para acompanhar ele, eu tenho que correr, né? Então, assim, coisas que hoje eu faço que jamais eu faria no momento anterior, né? De pegar e sair correndo com ele, acompanhando ele, poder realmente fazer essas coisas, né? Não tem preço, mas esse é um dos benefícios de ter realmente o estilo de vida, né? Por exemplo, treinar é algo que hoje me faz tão bem. Então, se passar pela minha cabeça a possibilidade de sair da dieta e amanhã, de repente, eu saber que eu vou acordar com uma dor de barriga, com mal-estar, com uma letargia, não vou treinar, eu nem quero. Porque já nem é só por isso, entendeu? Mas eu falo assim, eu vou perder o treino, que é algo que eu gosto bastante, que me faz tão bem. Então, você vai criando um conjunto de coisas ali que realmente você olha e você fala, não, isso realmente não vale a pena para mim, eu não quero. Mas assim, não tem preço, e a gente queria ter como expressar como é realmente se sentir bem, né? E não tem como a pessoa saber se ela não se colocar à prova pelo menos uma vez na vida, né? Que é essa experiência que está sendo para mim. Por exemplo, quando eu me determinei a fazer um período mais longo, era isso que eu queria saber. Porque quando eu fiz ali 6 meses, eu fui sentindo uma melhora absurda de energia, de eu faço CrossFit, o próprio treino, eu já treino um pouquinho de cardio, né? Mas normalmente a galera vai treinar fazer um treino extra de cardio para melhorar essas questões. E eu realmente assim tive uma melhora no cardio, sabe? De você conseguir manter o ritmo do começo ao fim do treino, de conseguir aumentar a carga. Esses dias fui treinar em jejum, fiz um treinão, sabe? E assim, é que eu treino sempre depois do meio-dia. Então, normalmente eu não vou em jejum. Normal, às vezes eu vou, muito raro, mas normalmente eu já não vou em jejum, porque aí fica muito tarde para depois fazer outra refeição mais tarde. Acho que acaba ficando bagunçado, então às vezes eu como bem cedo e como depois no fim do dia. E aí fui, fiz um treinão, sabe? Quando eu postei, até uma amiga lá do CrossFit falou: Meu Deus, como que pode, né? As pessoas acabam até tendo dificuldade. E assim, para quem não sabe, nesse mundo do CrossFit, é impossível, você não vai encontrar um profissional que fala que dá para treinar em low carb, por exemplo. Eles defendem que você tem que comer carboidrato em quantidades absurdas, né? Fala No assim, nosso então, fala assim, estou aqui, podem fazer uma tese comigo de doutorado, quem for fazer aí os negócios, pós-graduação, pode fazer uma tese aqui comigo que eles eu defendem que não dá para treinar CrossFit. Tá, Ah, só para as pessoas digo. terem ideia daquele rio que tem lá, né? Todo mundo que ah. quiser ver, só é de seguir. Quantos quilos tem ali que eu botei nos meus stories? Que é a bicha Ali, bonita desse tamanho, de misericórdia. eu acho que tinha 55 quilos. Então, assim, Uau. é impossível para as pessoas, assim, hoje você fazer um treino, né, de alta intensidade sem carboidrato. Eles já pensam que é impossível com baixo carboidrato. Então, sem carboidrato é impossível. Mas eu tive uma adaptação muito rápida. Quando eu comecei ali, 15 dias eu já estava adaptada. O que é o adaptado? Eu já estava treinando como antes. Entende? Então, assim, nos primeiros dias, às vezes eu sentia uma tontura, uma tela preta, ia lá, bebia minha aguinha com sal, já melhorava, Isso nos primeiros sabe? dias de carnívora ou agora? De carnívora. Aí, então, eu tive essa adaptação rápida. Mas aí eu voltei a treinar, passada a adaptação, eu voltei a treinar como eu voltava antes. Mas assim, ó, quando foi chegando aqui nos 6 meses, aí eu comecei a sentir uma melhora absurda. Teve um dia que eu fui treinar 2 vezes. Minha filha, no fim do ano, eu levei ela pro CrossFit, começou a treinar comigo ali, só que em lugares diferentes, né? Então, às vezes eu vou com ela no almoço, porque eu pego ela, ela vai trabalhando no caminho, eu vou dirigindo, a gente treina, depois eu deixo ela em casa. E aí eu fui treinar com ela, falei assim, nossa, esse treininho aqui pra mim pareceu mais um aquecimento, eu treinaria de novo. Cheguei em casa, tinha paciente para atender, eu não vou poder, aconteceu isso, isso. Eu olhei assim, lá onde eu treino mesmo, tinha um treino às 15. Eu falei, quer saber? Eu vou treinar. Eu nem comi, fui treinar o primeiro treino em jejum. Foi o tempo de deixar minha filha. E aí já fui pro outro e fiz o segundo treino. Em menos de 1 hora, em jejum. Assim, treinei muito bem. Aí eu falei assim, nossa, é isso, sabe? Eu nunca tinha me sentido assim.
Mas tem que tomar cuidado que às vezes o Ah, físico ele não tá ali eu acompanhando, né? E você sei. tá ali fazendo. Tem que tomar muito cuidado. Nesse dia foi incrível, assim, incrível. Eu não faço isso todo dia. Isso que você tá falando, eu tenho me atentado a isso porque hoje eu tô treinando mais ou menos 6 vezes por semana. E eu acho que eu tô treinando muito, né? Pra treinar muito em alta intensidade. Então, a semana passada, pensando sobre isso, eu falei, eu vou dar uma segurada. Então, por Às exemplo, vezes esse negócio em relação a treino, o menos é mais. Um é, exercício muito bem executado é muito melhor do que bastante peso. Sabe, é, tem várias questões que eu senti muito também em relação a isso. Queria treinar, passava 2 horas na academia, fazia todos os aparelhos que você pode imaginar. Hoje não, hoje Não, e então, o cuidado que o doutor Fernando também relatou isso, que ele fica ah, tão é aquele bem, com tanta tendinite. energia, com tanta força, com coragem, que ele ultrapassa o limite até é do fácil corpo, depois que ultrapassar. ele teve problema no joelho e tal, né? Então, é fácil Energia, ultrapassar. Então, mas assim, é bom para relatar isso, né? Que realmente há uma melhora de performance muito grande, de energia, de disposição, mas você tem que tomar esse cuidado. Então, eu mesmo ontem fui para musculação, aí hoje eu vou pro CrossFit, amanhã eu vou para musculação. Falei, vou fazer um teste de dar uma diminuída, vou 3 vezes na semana. Não é fácil, tá? Não é fácil, porque assim, a sensação que você tem num treino de CrossFit é completamente diferente de musculação. A, a, explosão, sens- né? a sensação que dá na musculação é que você não treinou, comparado ao que você sente num treino de CrossFit. Entende? Porque tem alta intensidade, tem um negócio do cardio. Então, assim, às vezes você termina no chão mesmo. E aí você não sente isso na musculação, só que isso daí vicia, isso daí é muito bom. Então tem que tomar um cuidado, porque senão vai além das minhas capacidades, né? E aí, enfim, várias questões eu vou dar uma segurada. Mas eu precisava realmente mostrar, falar sobre isso que eu resistindo esse período, eu comecei a sentir uma melhora absurda. Então, a partir dali de quando eu fiz 6 meses, mais ou menos, eu melhorei muito em performance, em força, né? Nunca fui uma pessoa forte, comparada a atletas de CrossFit, não sou, tá? Não sou. Mas isso é uma comparação do meu antes, né? Eu ali no começo da carnívora, e depois eu senti assim uma explosão. Ô, Elaine, quanto tempo você está fazendo cross? Porque eu gosto de trazer essas coisinhas Ah, aqui, Carlinha também adora isso. Porque o que é que as pessoas acham? Que basta treinar que a pessoa vai explodir, né? Principalmente mulher. Então, eu sabendo que vejo lá você fazendo nos seus rios, pegando 55 quilos, gente, é muito peso. Você imagine pegar 10 quilos de arroz e levantar, imagine 55, é um saco de cimento. Tem quantos quilos? 60, 50? É muito peso. E aí ela fazer repetição com isso. E olha a composição corporal dela. Então, Carla bate muito nisso. Tem pessoas que vão para a internet, se liga, gente, que tem aquele corpo lá todo trabalhado no hormônio, todo lá também, às vezes, com um monte de filtro, feita com aquelas coisas, aqueles posts de chat, que a pessoa fica desfiguradinha, que dá para perceber, e a pessoa quer dizer que aquilo é um simples treino, a mulher vai fazer aquela mágica. Então, eu olhando aqui para a composição da Elaine, eu fico muito feliz, porque a gente treina para ter saúde, para ter massa magra, para ter energia, para se proteger, para aumentar a imunidade, sabe? Para ter vida longa, mobilidade, longevidade, não só para fazer aquele desenho que a gente vê muitas vezes que não foi feito só com musculação, querendo ensinar para a gente que foi feito com musculação. Carla direto me mostra, Mimi, ó para aqui. E aí, quando você ouve a voz da pessoa, não é feminina, é uma voz grossa, e aquilo não é só aquilo, gente. Tem gente gastando um carro no corpo para trincar de certas formas, porque até onde o corpo pode ir de uma forma natural é aquela coisa de Deus mesmo. Você vai fazendo e vai acontecendo. Mas aquele extra de que seu corpo não dá conta, não vai ter porque você quer ou porque os outros querem ver. É sobre uma coisa muito individual. E eu quero que você fale sobre isso e sobre, assim, ansiedade, né? Como é que isso atrapalhava a tua vida antes? Porque se tem uma coisa que eu percebo que é o ouro puro para mim, number one, assim, na carnívora, é a calma e como ela nos coloca, sabe, num estado de presença. eu treino desde 2019 no Ó, CrossFit, mas eu sempre fui conservadora, tá?
Uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada, acho que engloba tudo que a gente está falando, é que não dá para se comparar com pessoas, porque você não sabe o que o coleguinha está usando, né? Você falou, tem coisas que a gente olha e a gente repara ali na voz, mas eu conheço gente que faz uso e que, assim, não tem uma alteração na voz, que você nem desconfiaria. Mas não dá para se comparar dentro de um box de CrossFit, dentro da academia, de uma dieta, com o que você vê. E até porque, assim, acho que tem questões, né? Por exemplo, eu sempre achei que eu sou mais fraca no sentido de levantar peso e tudo mais. Minha irmã, por exemplo, eu lembro que desde os primeiros treinos dela, ela sempre foi muito forte. E ela é muito forte, assim, absurdamente. Então eu percebo, assim, pessoas que têm uma questão genética, né? Eu tenho duas amigas lá que desde que eu as conheço, uma é quase vegetariana, ela ainda come umas proteínazinhas, e a irmã é vegana, elas são gêmeas, elas são muito fortes, entendeu? E eu as conheci natural. Se elas fazem uso hoje, eu não sei, mas eu as conheci natural e elas são absurdamente fortes. Então não dá pra gente se comparar com o outro, né? Porque a gente não sabe como que é, o que a pessoa faz, né? Por exemplo, você vê uma moça como ela, que é vegana, e ela é absurdamente forte, assim, a menina, ela tem uma performance de atleta. Então você olha assim, também não explica, né? Como que a pessoa consegue isso? Então, assim, existem questões que estão para além da nossa alimentação. Então, eu acho que, primeiro ponto, a gente não se comparar, a gente tem que se comparar consigo mesmo, né? Então, hoje eu consigo olhar para minha evolução e eu falo, nossa, mudou absurdamente, assim, mudou e mudou muito. E ainda eu fico com a sensação que eu só tô no começo, né? Porque agora, assim que o negócio, meu corpo tá começando a responder, eu tô sentindo umas coisas diferentes. Então, eu preciso me dar a oportunidade de experimentar mais, né? E aí, sobre a ansiedade, por incrível que pareça, eu nunca me considerei uma pessoa ansiosa, né? Acho que se eu fosse canalizar assim, onde que eu colocava a minha ansiedade era em ter resultados rápidos nessas questões, né? Poxa, eu treino, não tenho resultado, quero fazer dieta, não tenho resultado, mas eu não tenho. Mas ainda assim eu sinto essa diferença que você citou de ficar mais centrada, de ficar mais focada. É quase que uma necessidade, né, de estar no presente. Eu até estava conversando com uma pessoa esses dias que eu falei assim, acho que você fica de um certo modo meio intolerante, porque você não tolera mais algumas coisas assim que são absurdas, né? Você começa a não tolerar a burrice, você não começa a não tolerar al- algumas coisas assim que você fala, meu, não dá mais, não tenho tempo para isso, não tenho saco para isso, não tenho disposição para isso. Então acho que a gente fica muito mais seletiva, que tem a ver com o que você está falando de ficar mais centrada, né? Totalmente. Carlinha, Mimi fale o que a estava gente falando conversou antes, hoje, Você estava hoje. falando isso, exatamente isso hoje, né? As nossas prioridades, essa coisa dessa vida cotidiana. O que vale a pena a gente se importar, né? Então a gente fica hoje sendo bombardeado, a gente está falando muito dessa coisa estética hoje, né? E a coisa do se comparar ficou tão assim que a gente abre aqui o Instagram, se você for ali no explorar, ele não te manda né, assim, os assuntos que você procura. Aqui eu só vejo carnívoros e tal, mas se eu vou para lá, eu só vejo atrizes, só vejo aquelas mulheres bombadas, só vejo não sei o quê. Cara, se eu ficar ali, eu fico louca, por isso que você está falando. Comparações, né? E aí a gente fica se preocupando com coisas que a gente não tem que se preocupar, porque cada um Uhum. tem a sua genética, o seu estilo de vida, como é que você vai saber o que aquela pessoa faz, o que não, aí você se espelha nela para ficar igual, mas você não sabe, ela tá falando que ela treina só. Você vai treinar, treinar, Uhum. treinar, treinar só, você não vai ficar igual. Você vai falar, caramba, só que você não sabe tudo, entendeu? Mas Faz. e tem pessoas que têm um organismo muito bom. O meu marido, ele sempre foi magro, né? E aí, há um pouco tempo atrás, ele fez uma experiência de nutricionista tradicional. Ele vinha já, porque como eu faço dieta low carb, assim, já há muito tempo, ele tava numa dieta paleo, né? Comia raízes, frutas, tava assim. E aí ele foi nesse nutricionista, gente. Esse nutricionista passou um monte de carbo, passou um monte de suco de uva, de não sei o que lá. E meu marido, ele fez a dieta. Fez a dieta, no começo ele sofreu porque tinha que comer muito. Ele nunca usou nada endógeno, nunca, nunca mesmo. Ele é totalmente natural. Ele fez ali um ano certinho, só que ele é muito disciplinado. Ele fez um ano sem furar, assim, sem furar. Meus filhos ficavam indignados, que às vezes comia coisas assim gostosas e ele não Ele furava, nem assim. foi.
Ele é uma inspiração pra mim, porque quando eu preciso focar, eu lembro dele nesse sentido. E Tudo que ele aí, passou também, né? aham, Elaine, assistam a primeira live, porque é uma história é. impressionante, gente. E Nessa mulher. aí, ele fez 2 anos, tá, essa dieta? 2 anos. Ele ganhou muita massa magra. Ele ficou forte realmente. Ele teve uma resposta muito rápida, assim, sabe? E sem ganhar gordura. Toda mês ele voltava no nutricionista e ele falava assim pra mim: ah, eu não sei se esse nutricionista tá querendo me agradar, mas ele fica impressionado. Eu falei assim: não, mas é que realmente comendo tudo que você tá comendo e tendo uma resposta dessa sem ganhar gordura, não é muito comum, né? E aí, enfim, meu marido deu uma desanimada, né? Eu entrei na carnívora, ele acaba fazendo muito comigo também. Recentemente, lá em novembro, ele falou assim pra mim: eu vou fazer 3 dias de dieta carnívora e vou testar. 3 dias, tá? Aí ele fez 3 dias e sentiu nada. Você vê como ele consegue passear assim sobre as estratégias. Fez 3 dias nada, estendeu, virou um mês. Ele fez um mês de dieta carnívora, assim, sem comer mais nada, assim. Não teve nenhuma reação, não teve dor de cabeça, não teve nada. Ele estava incomodado porque nessa fase aí ele sentiu o abdômen estufado, isso estava incomodando ele. Aí isso daí já passou, já, né, começou a se sentir bem. Só que aí ele começou a perder peso, ele não quer perder peso, ele não quer voltar a ser magro como antes e acabou não segurando, né? Aí começou a incluir ali umas frutas, uns negocinhos, foi incluindo. Aí decidiu voltar agora nesse nutricionista e conversou com ele. Falou, ó, fiz um negócio assim, queria continuar dentro dessa estratégia aqui, você me ajuda? O cara desencorajou ele, né? Mas, assim, aí olha só, gente. Meu marido voltou lá, ganhou mais massa magra, não perdeu, ganhou. O que tinha lá de gordura que ele tinha ganhado um pouquinho, mínimo, ele perdeu tudo. Então ele perdeu tudo de gordura, secou, trincou, tá no shape, tá? E aí o nutricionista falou um monte pra ele, falou que isso é um absurdo, que isso faz mal, que não sei o que lá. Mas ele ficou impressionado com o resultado dele. Aí eu fiquei pensando isso, como que pode a pessoa ignorar o resultado? Porque assim, para fazer a dieta tradicional, você vai ganhar um pouquinho de gordura. No caso, o marido ele ganhou bem pouquinho mesmo, ele respondeu muito bem. Mas se fosse Mas se for eu, por uma mulher, exemplo, mas se for uma mulher, por exemplo, você vai ter essa aí dieta para esquece. ganhar, você vai ganhar gordura e para E secar nunca mais depois. vai perder. Essa matemática é uma Nunca coisa mais vai louca. perder. Geralmente acaba usando hormônio para secar, entendeu? Para dar É, essa. exato. E aí, assim, eu fiquei falando, falei para meu marido, eu falei assim, como que ele ignorou seus resultados? Que ele falou que foi tão bom, que você não perdeu massa magra, que você ganhou, que você não sei o quê, que aí ele deu uma sumida há uns 6 meses, né? Ficou sem. Eu falei, como que ele ignorou seus resultados? E aí passou lá o negócio, no fim, meu marido não vai fazer, né? Desistiu da dieta Demitir. tradicional, que aí eu já falei pra ele, eu falei, você tá se sentindo tão bem, né? Você tá treinando, tá se sentindo bem, tá bem, pra que você vai fazer isso daí? Você já viu que você não vai perder massa magra, e talvez ali no começo teve uma perda de peso, mas era que tava secando mesmo, depois o corpo Ó, começa Elaine, a... e ainda tem isso, que às vezes essa perda não é o peso em si de É gordura, essa água perda é também, o né? inchaço que o É, carboidrato traz. Agora, olha aqui essa é- observação, gente, presta atenção. Porque às vezes a gente está na busca só do corpo e não observa o resultado interno. O que é que eu estou construindo? Eu construí um corpo. Mas vamos lá, como é que está o açúcar, né? Como é que está o meu fígado? Como é que tá? Porque às vezes a gente está naquela capa, no shape, e é o Uhum. que mais chega para a gente depois, você está colecionando, se está É, meu dando. marido, por exemplo, começou a roncar nesse período, nunca roncou na Pronto, é o que vida. eu ia dizer. Você vai colecionando coisas para no futuro vai aparecer de alguma forma, porque tudo em nós que sabe não Uhum. faz sentido é Mas é construído com alto pico de glicemia. É. lembrando aqui que a gente está com uma pupila também voltando, e eu quero muito fazer uma live com ela também sobre essa, né, falando especificamente disso, ela é uma biker, né? Não, Hum. não, 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 ela corre, né? Ela corre, tá? Corrida e tal, e treina, e tem, né, assim, né, treinador e tal, equipe, tudo, né? E se deu super bem na carnívora, resolveu várias coisas, só que essa coisa, você sabe, né, que você vive nesse meio também. Difícil encontrar um treinador de CrossFit que aceite a carnívora, é difícil encontrar, pior aí, um treinador de prova tal, e aí taxaram gelzinho de açúcar nela, e não sei o que, não sei o que. Ganhou
gordura, perdeu disposição. E é exatamente o que a gente está falando. A Elaine falou essa experiência do marido dela, porque ele já é magro e você vê que como que o carboidrato dá uma inchada. Por isso que tem essa cultura no mundo fitness de falar que você precisa Dá de o pump, carboidrato para né? você ter energia, para você não sei o quê. Por quê? Porque a célula carrega água. Então, 4 gramas para cada 1 grama de açúcar que você está trabalhando ali na sua mitocôndria, ela está carregando Retenção de 4 de 4. água. Então, assim, você fica mais inchado. Quando você para os carboidratos, não é que você está perdendo. Como é que você vai perder massa magra? Como é que você vai perder músculo comendo carne? Isso é uma coisa completamente impossível, Impossível. né? Da gente pensar já que a carne tem tudo que a gente precisa. E tá todo mundo aí correndo atrás da síntese proteica, né? Com pozinho, com peptídeo, com não sei o quê, com não sei o quê. O bife resolve. Ponto, né? E E aí muito... vai E eu tô ter menos fazendo. inflamação, vai ter menos inflamação, o resultado na saúde vai lá para cima, com a carne e gordura, os hormônios se organizam, porque tudo que a gente precisa para ter uma boa composição vai precisar estar com hormônios regulados, né? Depois que você falar o que você já iria falar, Elaine, eu quero que você pontue com relação à sua recuperação muscular, né? Antes e como é hoje com a Tá. carnívora. O que eu ia falar, assim, desde que eu comecei, eu tô fazendo bioimpedância uma vez por mês e eu tiro foto também, né? E aí, assim, gente, não perde massa magra, tá? Não perde massa magra, muito pelo contrário. Eu fui mantendo, eu acho que agora nessa última que eu fiz até aumentou um pouquinho, mas isso daí é um mito. E é aquilo, né? É o que eu falei, o papel aceita tudo. Você vai ficar acreditando no que os outros falam, sendo que você pode testar. A pessoa tem tanto medo de se testar, sei lá, vou fazer 6 meses, vou fazer um ano pra ver. Tem tanto medo de se testar, mas não tem medo de fazer um monte de coisa que faz todo dia, né? Isso daí passa batido e nem Pior é aquela percebe. pessoa que chega assim pra gente e fala, será que isso aí resolve mesmo? Será que isso aí? Eu olho assim pra pessoa e falo, por que você não faz? Tá perguntando se resolve mesmo? Você tá precisando? Então faz. Tipo assim, né? Pra mim hoje é muito claro, gente. Você precisa procurar um profissional que pelo menos se submete a tentar alguma coisa. Ainda que não seja essa estratégia, mas se é uma pessoa que um dia tentou fazer algo em relação àquilo que ele trabalha, porque senão é só conhecimento. Isso daí, ó, hoje em dia, infelizmente, só você jogar no chat GPT que ele te dá, né? E ainda você tem que tomar cuidado. As melhores consultas. Esses dias eu falei pro chat, né? Não, quando eu comecei, eu falei, ó, vou fazer uma estratégia carnívora, assim, assim, assim e tal. Ele veio falando mal, né? Aí eu falei assim, olha, eu estudo isso há muito tempo, eu sei que tem vários já estudos científicos, tem várias pessoas fazendo, não, 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 eu não quero que você use as diretrizes nutricionais da nossa conversa. Aí ele veio, ele mudou Boa. totalmente. Aí se você for pegar minhas conversas lá com ele em relação à dieta, ele mesmo fala, nossa, você, dentro da estratégia, você tá muito bem, olha seus resultados. E ele fica me elogiando lá. Então, gente, toma cuidado com o chat GPT também, porque ele vai para um lado, e se você Você sabe que puxa, ele vai para o outro. Elaine, você sabe que o meu chat também, que eu uso ele Ah, né, hoje basicamente para trabalho, tá? Eu peço para fazer as artes ali e tal, mas às vezes a gente faz uma perguntinha ou outra, né? E aí ele já responde as coisas para mim assim: você, como carnívora estrita, aham, isso assim para mesmo. você não é. É, exatamente assim. Então, É vocês muito tomem bom. cuidado com o chat. Mas vou respondendo. A minha recuperação muscular é muito rápida, tanto que eu treino todo dia, né? Normalmente eu sinto, às vezes, um pouquinho. Eu já não sinto tanto, para falar a verdade, porque como eu treino todo dia, parece que meu corpo está habituado. Quando eu faço um movimento diferente, alguma coisa assim que realmente pega, eu sinto um pouquinho, mas Você usa geralmente eu não. bicarbonato, amiga? Você Eu usa? uso, eu uso. Aí realmente, assim, eu não sinto muito, mas às vezes eu sinto cansaço. Às vezes eu sei que o treino pegou, que eu falo assim, nossa, tô cansada. No fim do dia vai bater naquela, sabe? Mas nada como ir dormir assim, no outro dia eu tô inteira. Que é natural, né? Antigamente, Quando vai finalizando o dia, os hormônios, a pessoa já é, se entrega, e aí aí eu, sempre mesmo tem aquele sono reparador pesado, porque é. Agora, antigamente, não. Acordava no outro dia, não conseguia me mexer para descer da cama. Eu moro no sobrado. Para descer a escada era uma tristeza, que eu descia toda dolorida, tal, né? E mesmo assim, eu ia treinar porque eu aprendi que a melhor forma de resolver uma dor é ir treinar de novo. Que aí você começa lá, seu corpo aquece, passa. Mas hoje em dia eu quase não tenho. É muito raro eu ter alguma dor de treino.
não tenho. É bem E raro mesmo, aí assim. tomar o boro, o shot dos campeões é imprescindível, assim, para quem treina pesado, para quem quer, sabe, essa Magnésio, estabilidade. boro. Magnésio, boro e você botar bicarbonato de sal, tomar isso quando acorda é o É a shot única da coisa que eu vida. uso de suplementação hoje. Única E aí eu coisa. queria ver com você com relação a tudo isso que você falou, né? Como é importante você estar com essa consciência de hoje, sabendo, conhecendo, porque a carnívora tem isso, gente, ela traz a gente muito para se conhecer, Uhum. né? E qual foi o seu resultado assim de peso do começo da carnívora para cá, no geral? Então, sabe que ia me pesar, eu já esqueci? Porque assim, desde a nossa última live, eu desencanei. Eu falei, ai, quer saber? Eu fiz a bioimpedância, eu joguei lá, mas eu nem lembro. Mas assim, ó, Uma mais ou média de percentual menos, de gordura ou de tá. medida de roupa, porque para mim, gente, Não sei, mas mudança qualquer é coisa depois eu muito uma coisa. vou Eu não pesquisar sou lá. valor, é um sabotador. As maiores coisas assim que eu vejo como um parâmetro bom é foto, é É. medida, é você fazer uma bioimpedância, saber quanto estava o percentual de gordura, quanto de massa Uhum. magra. Isso para mim eu acho muito mais, sabe, sensato, porque às vezes você mantém o mesmo peso e Uhum. você está com totalmente o corpo diferente. E aí, quando se pesa, se a pessoa não tiver mentalidade boa, aí já não quero mais fazer, porque estava me É. esforçando tanto e não sair do peso, mas criatura, você usava 44 na época, agora está usando quase 40, está usando 42, mudou ali. Não é É. sobre peso, é sobre corpo. Então, eu já tinha vivido essa experiência, né? Da outra vez lá atrás, 2017, que eu travei, fiquei 4 anos com 75 quilos e eu tinha fotos. Então, essas fotos eram composições completamente diferentes. Então, eu já tinha essa experiência. Quando eu comecei agora, em junho do ano passado, eu acho que eu pesei ali 84 e pouco. Eu não me recordo muito bem. O mês de junho é o mês do meu aniversário, mês de aniversário da minha filha, vindo outro mês de aniversário. Então foi um mês também que eu chutei a barraca. Assim, eu já estava na minha cabeça que o segundo semestre ia focar. E realmente em junho eu chutei o pau da barraca. Eu cheguei ali, acho que uns 84,5, 85. Fui no encontro com umas amigas e a gente tirou foto juntas. Na hora que eu vi minha foto, depois eu vou colocar essa no Stories, ó. Na hora que eu vi a minha foto, eu falei, meu Deus, fazia anos que eu não me via assim. Um rosto inchado, né? Vim de uma semana ali de muita carbolândia, aí eu olhei assim, eu falei, realmente eu não gosto de me ver assim. E fazia anos que eu não me via daquele jeito. Totalmente inchado, um rostão tal. Foi quando eu decidi, falei, chega, acabou aqui. Foi no dia 24 de junho. E aí, eu vim tirando foto. Então, assim, eu tenho essa foto dessa semana. Aí eu tenho a foto depois de um mês de carnívora. Eu não posso pôr no stories que meu marido não quer, porque eu tô de biquíni. Eu posso mostrar pra vocês depois ou lá no grupo. Mas a foto de 30 dias depois de carnívora já é outro corpo, assim. Já mudou ali as gorduras, a pele foi absurda. Depois eu vou colocar uma tarja ali, vou colocar pelo menos para vocês terem uma noção na gordura das costas ali. A pele, assim, a diferença de qualidade de pele foi absurda. Aí todos os meses eu fui tirando foto. Então, fui vendo essa melhora. Mensalmente, assim, eu tô vendo a evolução. Porém, nesse começo, de cara ali, eu acho que eu perdi. Porque aí eu fui para 75, 74. Quando a gente fez a live, eu tava com 75. Então, quase Quase 10 10 quilos, quilos. né? É, quase Quase 10 10 quilos. quilos. Aí, só que na bioimpedância, a composição de gordura é todo mês a mesma coisa, mesmo perdendo peso e não perdendo gordura. Então, ou não perdendo massa magra. Então, eu não consegui saber avaliar, assim. Se eu olhava a composição de gordura sempre o mesmo percentual, mas eu perdi peso e eu mantive massa magra. Então, teve uma perda. É, Aí, é nessa, impossível não ter, quando a né? gente fez a live, eu desencanei. Eu falei, quer saber? Eu vou tirar foto. Fiquei até 2 meses sem tirar foto. Tirei foto agora, o mês passado. O que que aconteceu? Eu tive uma piora na minha composição, assim, de qualidade de pele, de formato, assim. O que que eu cheguei à conclusão? Que foi o excesso de treino, entende? Eu cheguei a essa conclusão, porque como eu tava Oxida treinando, muito, né? quando eu tava treinando mais musculação até novembro, em novembro eu tava mais na musculação, tava bem legalzinho.
E aí, de repente, de dezembro pra cá, eu comecei, sabe? Comecei a sentir essa melhora, comecei a treinar muito, 6 vezes por semana, às vezes até 7. Então, eu acho que é por isso, é até onde eu vou fazer essa experiência agora. Mas, agora, eu já emagreci, porque todas as minhas roupas estão folgadas, todas. Ontem eu pus os shorts que eu mais gosto, tá apertado, ele já tá começando a cair, já não dá mais pra usar sem cinto. Então, eu tô sentindo muita diferença na roupa, me olho no espelho, tô me sentindo muito bem, né? E assim, tem uma coisa importante para falar, que no emagrecimento não é fácil esse processo, porque existe alguns momentos que você olha, às vezes sua pele tá flácida, né? Parece que a gordura, no meu caso, tá? Isso daí com vozes da minha cabeça. Mas eu tinha aquela gordura mais resistente, muitos anos na obesidade. Aí dá aquela falsa impressão que você é firme. E aí, de repente, você começa a acionar essa gordura, ela vai ficando uma gordura mais mole, uma coisa mais. Então, aquilo começa a incomodar. Então, assim, nesse momento, se eu olhar minha barriga, ela tá muito mais flácida. Mas eu sempre penso nisso. Agora tá mais fácil de sair, porque aquela gordura, né, firme, resistente, ela é muito mais difícil de você perder. Ela tá ali de uma forma que parece que não sai, que faz parte do seu corpo. Então, assim, é muito difícil se manter no processo. Por exemplo, eu perdi bastante medida aqui na cintura. E aí a barriga é a última. Então dá a impressão, por exemplo, que você tá mais barriguda. Não é. Entendeu? Você tá nesse processo de emagrecimento, você tá sofrendo uma composição corporal. Então, se você não tiver paciência e permanecer, você desiste. Sendo que desistir significa piorar. Porque engordar hoje é só piorar na minha idade, né? Vou fazer Em qualquer 45 idade, anos. né? E eu noto Não, isso, mas assim, que a gordura ela vai, né? No meu biotipo, eu acredito que no da Carlinha também, é como se fosse na parte abdominal, quadril e entre as pernas, naquele primeiro comecinho da perna, esse pedacinho do meio, é. é pra gente, mulher, é o que é questão hormonal, gente, é mais Então, e aí desafiador. com a idade eu acho que ainda você tem um acúmulo maior nessas regiões. Pelo menos, eu fico com essa impressão, porque antigamente, quando eu era mais nova, eu sempre fui aquela gordinha de corpo inteiro, né? E aí, de uns anos pra cá, eu já percebo um acúmulo nessa região central. Então, Você sabe que também pegando esse gancho que você está falando, que é muito interessante, a gente recebe muita gente emagrecendo. Pô, ontem eu coloquei hoje eu coloquei um depoimento da Thierry, por exemplo, e ela falando assim, né? Ainda não cheguei no modo que eu quero, não sei o quê, porque daí começou uma outra construção, mas em 1 ano e 4 meses ela perdeu 30 quilos no nossa. desafio. Aí eu falei assim, amiga, como que você não conseguiu? Não, agora tem que ajustar a pele, tem que, né, E é mais treinar agora difícil, né? força, Esperar os esse processo. jejuns, porque o jejum longo é muito bom para a flacidez, então se Uhum. planejar para fazer isso, mas é muito interessante isso, gente, porque constantemente eu pego pessoas acima do peso, e pessoas que eu convivo, às vezes pessoas, amigos que eu encontro, ou não sei, e o que se percebe das pessoas é que elas querem continuar sustentando isso justamente por isso. E eu já ouvi de pessoas, tá? Ah, eu tenho medo de emagrecer porque senão vai ficar muita pele, vai ficar muito não sei o quê. E a pessoa trava ali, ela fica ali, sabe? Por causa disso, muita gente assim, muita gente tem aquele corpão, né? Vou colocar um corpão, 90 quilos, 100 quilos, a gente atende pessoas assim pra caramba cara, as pessoas querem ficar ainda com aquilo porque acha que vai, né? Enfim, eu acho, né? E agora você Cara, está falando isso essa é uma tão claramente, crença não tem como, se você brutal. deformou o seu corpo de alguma forma, não é, gente? Eu tô sempre falando isso. Antes a gente usava calça só para dar não sei, né, sei lá, um exemplo clássico. A gente usava calça cintura baixa, lembra? Bem baixa. E a gente vai ali engordando na adolescência, a gente continua usando aquela. Quantas amigas que eu tenho que deformaram aqui? Porque você começa a engordar usando a mesma roupa, apertadinha, começa não sei o quê. Aquilo é dificílimo para sair. Aquela Uhum. marcação ali quando você deixa, né? Hoje já tá mais na moda uma cintura alta, tal. Então, mas muita gente, anos 90 cara, se ferrou com isso. E até hoje. Então, assim, marcas que a gente deixa no corpo. Não tem como. Aí a pessoa acha assim, eu vou emagrecer com a carnívora e vai mudar tudo. Opa, 6 meses depois eu tô com 20 quilos a menos, um pouquinho de pele. Mas não é assim. Eu tinha que acabar com essa pele com a carnívora. Agora Entende? acaba, viu, gente? Porque depois desse processo tem É uma o crise processo. mundial. Todo mundo desiste.
Principalmente na minha idade, que tem 50 a mais, o povo diz, você é louca, quero nada emagrecer. Por quê? Porque vai cair tudo, vai sobrar muita pele, né? Porque a pessoa já tá com pele sobrando. Mas, gente, a Ficou, né, gente gente? trabalha sobre saúde. E essa questão da pele, a primeira coisa é desinflamar o corpo. E a questão de pele, você vai ter um resultado bom usando jejum longo. Porque você Uhum. entra em autofagia e a célula, né, saudável vai comer a célula ruim. Então, tem um processo também, nisso aí também vai melhorar. É como se assim, dá tempo ao corpo dele também regenerar. E a pele se regenera. É algo até Mas cada rápido. coisa no seu momento, né? Você está perdendo É, gordura, você está no processo de. O próprio processo de emagrecimento com a carnívora, ele já é um pouco diferente também, né? Não é aquela coisa de você, de repente, ou perder tudo. Assim, por quê? Porque você está se alimentando. A gente fala assim, come, criatura, porque você está obeso, você está acima do peso, mas você está super desnutrido. É isso que as pessoas têm que pensar, né? Aí vem lá, né? Vem lá as canetinhas, já corta a fome da pessoa, a pessoa fica enjoada, corta 40, 50% das calorias e acha que vai dar certo isso, né? Não vai, não vai. Complicado. a Fonseca está aqui dizendo, boa tarde, tão bom ouvir vocês. Eu estou muito acima do peso, desiludida. Infelizmente, não consegui participar. Né? Ela quer resgatar, né, minha autoestima. Está muito mal com o peso. Olha, Vem Fonseca. pro desafio, Cíntia, amiga. Cíntia, primeira coisa, você já reconheceu que não tá bom, não é sobre o que os outros pensam, é sobre como a gente se sente. Então, não tá bom, você já reconheceu isso, isso já é muito. Segue aqui, nós três, veja todo dia, você precisa estar inundada num ambiente que te fortaleça, porque o mundo inteiro vai te puxar para o contrário. É, sobre alimentação, sobre comentários, sobre velhas crenças. E aí você precisa, a primeira coisa, acalmar a mente e esquecer um monte de balela que nos ensinam e que a gente ouviu também desde criança e fazer o que precisa ser feito. Então, o primeiro caminho, o primeiro de todos, que está aqui falando duas pessoas que foram obesas e que têm compulsão, precisa ter uma fonte de nutrição de qualidade. É a primeira coisa que vai fazer calar o seu corpo, acalmar o corpo e a mente. Então, não será com arroz, feijão, farinha, bolacha, não. Você precisa comer carne, qualquer uma que você tenha em casa. Não importa se é franguinho, se é ovo, se é boi, o que você tiver, você vai comer bastante mesmo. Quando achar que deu, você bota mais um pouquinho e comece a tomar água com sal. Se você fizer isso agora, a partir de agora, quando desligar aqui dessa live, você vai ver sua vida começar a transformar. E vá cair no conteúdo meu, da Carlinha, da Elaine. Ouça coisas. Ouça o que você vai começar a precisar viver isso, trazer para a sua vida. É impossível você não se modificar. E a turma 32 está aberta já as inscrições. Venha participar, venha conviver com a gente de perto e entender sobre tudo da sua saúde, porque é simples o caminho. A maior dificuldade que a gente tem é sobre esse social, é sobre as pessoas respeitarem nossa escolha, entenderem, sabe, que a gente está tomando um novo caminho. Mas você vai ter um lugar, uma família onde você vai poder ser você mesmo, falar sobre o que você sente. Lá a gente não trabalha só com comida. A gente cuida da sua mente, da sua alma, sabe? Tem muito conteúdo lá para todas as fatias da sua vida. Esse que é o diferencial, porque a obesidade não vem só porque come errado. Ela vem com traumas, com dores, com abandono, com muita cicatriz, Muito gente. mental, né? Muito, muito, muito Muito, mental. muito mental, porque na verdade foi uma ausência de muita coisa, sabe? A gente vem fraca no sentido de sem autonomia nenhuma emocional. A gente não foi nutrida, sabe? Quando a gente precisava ouvir uma palavra de apoio, a gente recebia, era um carão, era um castigo, era uma. A gente não era acolhida e a gente vai lá e na comida a gente encontra todo esse conforto. Então, fica aqui o convite para você, assista nossas lives, comece lá a nos seguir nos outros canais e se inunde desse conhecimento. E não se cobre tanto. É um pouquinho todo dia que você faça por você, você vai começar a transformar isso. E aí você encontrou já a sua família, e é impossível de não resolver se você fizer o que a gente ensina, colocar em prática. Isso que você falou é muito importante, né? Porque nesse processo meu,
eu tento estar nesse ambiente, porque eu não conheço ninguém que faz carnívoro além de mim, aqui no meu convívio social, né? No meu presencial, eu não conheço, é só eu. Então, para mim fez muita diferença, né? Entrar no desafio, primeiro que assim, o desafio é um curso, né? Então, realmente a gente acaba ali tendo muito conhecimento. Acho que cada vez que você participa, você vai melhorando um pouquinho mais, você vai se atentando para algumas coisas que ali na primeira vez às vezes até passa desapercebido, que é tanta coisa para você resolver, e aí você vai fazendo um ajuste fino, né? Vamos dizer assim. Mas além disso, hoje a gente tem vários materiais na internet interessantes, né? Vários podcasts. Eu sempre estou ouvindo. Porque às vezes ali um detalhe de uma experiência de uma pessoa, às vezes é uma resposta que eu estava buscando e nem sabia, né? E Então, a gente tem que estar lembrando sempre, né, tem que amiga? estar lembrando, porque a gente é bombardeado o tempo todo. Então, assim, eu percebo hoje que a maior dificuldade para a gente enfrentar, nosso maior desafio é a dúvida, é o conflito, né? Então, você precisa estar muito firme numa posição que você assume para você Essa continuar. aqui, ó, a dona Elaine, a gente conversou bastante, né? Nossas primeiras conversas até entrar no desafio foram muitas dúvidas, estava assim. E aí eu já percebi que ela era uma buscadora, né? Não, eu fui aqui, eu fui aqui, tal, já me contou a história da vida, tal. Mas a gente quer umas certezas, né, amiga? A gente quer um direcionamento maior. Eu acho que o desafio ele traz muito isso até nas próprias aulas, né? Que é tudo, né? Não foi nada tirado da nossa cabeça. O que a gente traz para vocês foi curso que a Mimi fez, foi aula que eu ouvi pra caramba em podcast, foi material que eu trouxe, foi não sei o quê, foi a nossa própria vida. E eu acho que isso daí ajuda muito. E uma coisa que você falou também, né? Né, o diálogo ali, a troca toda, né? Porque aquilo é tão rico, as perguntas ali, respostas, o que a gente não sabe, a gente vai atrás, a gente responde, né, a gente ajuda também, a gente vai aprendendo, né? A gente sempre fala isso, né? Uma pergunta ali ajuda todo mundo, porque a galera, Às vezes você nossa, tem descobre gente que algo que você sabia que não era um problema para você. Você fala, nossa, eu tenho isso também, vou tentar essa solução. E aí você. exato, né? Incrível e ter um apoio assim, né? Eu acho que é muito. Eu acho que a gente pegou muito o caminho das pedras. Acho que você, nesses 7 meses antes, né? Low carb, não sei o quê, você vai indo, você vai, não sei o quê, tal. E o desafio, ele já entrega tudo ali compiladinho, né? Às vezes é difícil encontrar uma informação ou outra, ou se você segue várias pessoas, tem que saber filtrar muito, né, amiga? Saber filtrar, Tem. porque eles vão falar alguma coisa interessante, mas podem falar alguma coisa que não é tanto ali para o nosso contexto, né? Então a gente. É. E aí você está seguindo ali, você confia, você fala, não, mas por que ele está usando isso? Igual questionam a gente muito em relação a isso. Por que vocês não gostam de mel? É uma coisa contra e tal? Não, é porque não é para todo mundo. Não é uma coisa, é uma coisa que assim, eu sempre dou o exemplo da selva. Pô, em que contexto que você vai tomar? Você tá perdido na selva, largado pelado, você achou uma colmeia e o pessoal se mata lá pegando mel, né, tal, porque precisa. Água de coco é a mesma coisa, você está numa ilha deserta, tal, agora você vai tomar água de coco todo dia, você vai comer mel todo dia, seu pico glicêmico vai para a altura, porque você já é bem nutrido. Então, onde que entra essas coisas? Então, você tem que pegar a nutrição correta. A Mimi falou uma coisa no começo da live, né, que não existem verdades absolutas. Eu sempre falo isso, né, eu sempre quero dar nessa alfinetadinha que existe uma verdade absoluta, que é que todo mundo precisa de carne. Essa é uma verdade absoluta, né? A gente pode ver, por exemplo, veganos bem, não sei o que bem. A gente não sabe bem o que é. Às vezes come até uma carninha escondida, tá? Porque vários já foram flagrados. Mas o tanto de suplemento que usa para sustentar aquilo, o tanto de coisa, sabe? Tipo, é uma coisa... E depois a saúde vai cobrar, porque sem carne é o nosso principal alimento. A gente tem que ser pelo menos 80% carnívoro. Nossa biologia fala isso de qualquer ser humano. Então, a verdade absoluta é que todos precisam de carne. Essa é uma, né? Não vou nem falar de Deus, né? E tal, porque cada um tem a sua crença, mas que todos precisam de carne. Esse é um fato, né, amiga? Não tem. Não, com É certeza. Carne verdade. é o que para o que nascemos, né? Nossa nutrição. Não tem como. Sem isso, gente, não tem como ter vida, funcionamento, Você órgãos. vai ficar só minimizando danos. Vai ficar tendo que Olha, tomar um suplemento. outra coisa que eu aprendi no meu processo foi antes ainda de entrar na carnívora é que a gente precisa se livrar dos excessos, né? Então, isso daí para tudo. Uma vez eu fiz até um postzinho sobre isso que eu coloquei livre-se dos excessos. Por quê? Eu entendi que cada vez que a gente se posiciona em relação a algo, a gente precisa
realmente se dar 100% naquele algo. Então, nesse momento, eu comecei a entender, porque assim, onde que sempre foi o prejudicial para mim? Realmente eu sou uma buscadora, eu sou uma pessoa que vou atrás, que pesquisa, que não sei o que lá, mas eu me perdia nisso, porque eu ia lá, começava a fazer tal dieta, aí começava a ouvir uma outra que me interessava, dava um mês e trocava, e aí não sei o que lá. E aí, num certo momento, eu entendi que a partir do momento que eu me posicionei nisso daqui, eu preciso me dar a oportunidade de usufruir disso de um tempo, né? De testar um tempo, né? Aí eu e meu marido faz parte de um projeto com dependente químico, que a gente até tem uma equação lá que fala assim: tempo mais atitude igual a confiança, né? Dentro da dependência química é o cara limpo, né? No tempo, mais atitude gera confiança. Ele vai voltar a ter a confiança das pessoas. Então é mais ou menos essa equação. A gente precisa ter tempo mais atitude. A gente precisa dar esse tempo para que aconteça um resultado. Então não adianta você falar assim, ah, eu vou fazer a dieta carnívora. Ou vou fazer o desafio. E aí você tá ouvindo o outro que tá falando tal coisa, tá ouvindo da dieta da selva. E aí você fica, ah, mas será que é pra mim? Ah, mas será que se eu fizer, será que não sei o que lá? Ah, mas será que eu não tô assim porque não sei o quê? Sendo que você nem passou o tempo da adaptação. Tem pessoas que demoram às vezes 6 meses ou mais ainda para ter esse processo de forma completa, para começar a colher os benefícios. Então a gente precisa ter esse tempo. Para isso a gente tem que se livrar dos excessos. Então, até uma dica aqui que eu dou. Vai entrar no desafio, se programa para fazer o desafio, sabe? Para de olhar outras coisas. Né? Muito conteúdo, você vai precisar se dedicar ali realmente. Então, assim, se livra dos excessos. É assim que está funcionando para mim. Eu comecei a ficar período sem ficar buscando. É isso, eu vou fazer isso. Só que hoje eu tenho essa mentalidade de eu vou fazer por um tempo prolongado. Entende? Só depois eu vou avaliar. Não tem como avaliar com um mês, né? O 21 dias do desafio é ali um start, é um começo. Você não pode E ó, achar que, ah, isso aqui não deu certo pra mim. muito resultado, viu? Um E mês já já da tem pessoa, 9 muito, quilos, então. 10 quilos, 6 quilos. E imagine, e realmente, Elaine, como você falou, aí às vezes a pessoa está lá no grupo e pergunta, e se eu usar tal hormônio? E se eu usar Lugol? E não sei o quê. Aí a gente diz, olha, você está seguindo vários deuses, você não está Mas adorando ninguém. pesquise, veja se é para você. Mas É, só que não faz sentido. Eu concordo plenamente com você. Nós que já vivemos aqui inúmeras dietas, não faz sentido eu começar a dieta do ovo, mas será que a canetinha é melhor? Ah, mas será que se eu fizer isso? Mas será? aí Você esquece. não está fazendo nada, você já está confusa. Então, eu sempre digo, por isso que Carlinha, a gente conversa muito com as pessoas antes de entrar no desafio, porque precisa ver se realmente ela está pronta, se aquilo faz sentido para ela. A Cíntia estava falando aqui, né? A pessoa sobre a obesidade que estava pedindo ajuda, ela dizendo que ela e o esposo está diabético e está, né, com vários desafios, né, na saúde. Gente, junte-se, venham os dois, venham viver, sabe, fazer Comece a comer carne, gente, só é, carne. uma grande experiência na sua vida, não precisa ir para lugar nenhum. Comece, como o Carlinhos falou, comece a comer carne. Se tiver um solzinho no seu quintal, passe a começar a tomar sol 10 minutinhos. Faça uma caminhada leve, porque a pessoa com muito sobrepeso realmente ainda não está com aquele foco, com aquela disciplina, porque realmente o açúcar deixa a gente assim, ó, anestesiado. Então faça caminhadinha bem leve, bem devagarzinho, mas faça o que você nunca fez, dê a esse corpo começar, sabe? A ter esse novo movimento, que vocês vão ver que as coisas começam a se clarear e você vai acordar cada vez mais, com mais vontade, com mais energia, porque essa vontade passa também por um hormônio bagunçado. Então, quanto mais tiver nutrição, carne gorda, não tenha medo de comer, só não misture com nada. Se vai fazer a estratégia é carne e sal. Ponto final. É isso. E assim, precisa tentar, gente. Hoje em dia a gente tem um bombardeio de informação, de coisas, de possibilidades. Então, assim, escolhe um caminho e fica nele, né? Foca nele, porque Eu acho que assim, é o poder de decisão, né, Elaine? é, Decisão, é. né? Não tem nada pior do que não decidir já é uma decisão, né? Só que você ficar ali, as coisas estão acontecendo. Que nem quando eu olho pro meu caminho, a última vez que eu me pesei é igual o da Mimi, né? Eu pesei 106 quilos. Eu acredito que eu possa ter pesado mais que isso, mas eu lembro que a última vez que eu subi na balança na obesidade foi 106 quilos.
E aí eu fico pensando assim, se eu não tivesse naquela época mudado, começado a fazer coisas, né, eu estaria como agora? Então, não decidir É a já é uma busca. decisão, né? Eu comecei a buscar, comecei a melhorar. Eu olho hoje, eu gostaria de ter encurtado esse caminho, ter feito coisa de menos, mas ter feito a coisa certa, né? Fiz coisa demais e fiquei ali me prolongando nessa busca. Mas e se eu não tivesse feito nada? Eu É teria tudo hoje, não sei como eu certo. estaria, entendeu? Então, assim, a gente precisa se posicionar, ponto. Precisa se posicionar. Se posicionou, aí você tem que entender que se posicionar é um estado, né? Uma coisa que não é agora, ai, decidi, pronto. Não, você tem que todos os dias permanecer nesse caminho que você escolheu. E Pelo as menos por um pessoas tempo hoje, elas considerável. Elas querem, eu percebo muito, e a gente fala isso muito sobre o cérebro caramelizado. Então, gente, isso não é uma, sei lá, uma expressão à toa. É exatamente isso, um cérebro açucarado. As pessoas, elas perderam o poder de decisão delas próprias. Então, quem está decidindo tudo pela vida delas é a televisão, é a indústria. A gente estava falando até sobre isso ontem, que a geração dos meus pais, avós, pais, eles pegaram ainda a televisão, aquela coisa da nossa geração, de colocar uma televisão ali e a gente assistiu o que está passando. Beleza, hoje a gente tem o poder de escolha, que é uma coisa incrível. Então, assim, a internet veio Mas como não um usa, boom, né? mas veio para libertar também as pessoas, porque eu sempre Aham. falo, as informações ainda estão ali, depende do tempo que você É. está perdendo na tela, porque eu vejo que assim, ó, eu não perco muito tempo, não tenho nem tempo. Às vezes eu falo, gente, eu não vejo o stories da Mimi. Sabe, sei lá, eu não tenho tempo para ficar. O que eu tô aqui no celular é pesquisando alguma coisa, é ouvindo um podcast, é vendo alguma coisa interessante que me mandaram, fazendo aula, pensando e tal, que quando eu passo, assim, às vezes, para ver o feed e tal, né, até curto o post de algumas pupilas que eu sigo, não consigo seguir todo mundo também, e queria, mas depois tem um limite ali que depois para e tal. E, cara, e aí eu fico vendo, assim, aí, tipo, daqui a pouco começa a aparecer umas coisas nada a ver que te joga pra você ali, sabe? Tipo, esses dias meu marido tava assistindo no YouTube e ele só assiste luta, ele só assiste coisas assim, tal, né? Vídeo curto tal. Aparece, se ele vai pro shorts, aparece adolescentes dançando. Você fala assim, meu Deus, que coisa, sabe? Tipo assim, umas coisas assim, o que jogam pra você. Se a gente ficar ali Uhum. solto, a gente vai ser pego. As pessoas, elas não É. estão com poder de decisão. É isso que eu queria dizer. Por isso que tem caneta, por isso que tem a centralina, por isso que tem o Rivotril, por isso que tem todos esses remédios. Porque perderam esse poder de decisão e isso é muito triste. E a carnívora resgata isso. Você falou uma coisa da carnívora, né, que traz esse foco, essa clareza. Eu acho que aí você estava respondendo o que é carboidrato, as sensações, né? E eu acho que a pior sensação do carboidrato, e eu e meu marido, a gente já concordou isso mesmo, é a energia. É impressionante. É impressionante. É uma coisa assim que a gente não quer sentir. A gente quer sentir energia plena, a gente quer acordar bem no gás, às 5 horas da manhã, já tal, não sei o que, também, ele também, treinando agora, tal, é outra vibe, a gente sabe as sensações que são, né? Aí vem o outro e fala assim, ai, mas vocês são muito radicais, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio, tem um monte de gente equilibrada e doente, tem um monte de gente comendo prato colorido e doente, comendo a melhor estratégia alimentar do mundo, que foi o que eu pensei há coisa de 3 anos atrás. Poxa, se eu tô na melhor estratégia alimentar do mundo, que a médica ali japonesa tá ali indicando, comer salada, comer não sei o quê, porque ela indica tanto suplemento. E a gente começa a questionar, se você está numa dieta ideal, por que você tem que tomar suplemento? O que Eu falta? Aí fala assim, trabalhei ah, com mas falta. uma, eu trabalhei com uma médica da medicina integrativa, né? E aí ela passava lá uma lista de suplementos assim que dava 1.500. Ela sempre falava assim para mim, sonda se o paciente tem grana para eu saber quanto que eu vou, olha só, quanto que eu vou prescrever. E aí, um dia eu peguei e falei para ela assim, mas quando que o paciente tem alta, né? Porque realmente eu que era responsável de pegar os exames do paciente, eu jogava ali no sistema para ela fazer a avaliação, tal. Então dava para perceber que alguns tinham uma melhora, né? Aí eu falei para ela um dia, quando que o paciente tem alta? Ela falou assim para mim, nunca. Porque o que acontece é ajustes, de 2 em 2 meses ele vem, faz novos exames, a gente vai olhar as deficiências como que tá e a gente ajusta a dose. Então, quando eu vi isso, eu falei É outra assim, não indústria. tem como. E na época, ela fez uma prescrição para mim, né? Que era deu a metade do salário que eu ganhava.
assim, o valor da prescrição. E eu perguntei pensando em mim, né? Porque eu tava na segunda mês de prescrição. E aí eu falei, mas quando que o paciente tem alta, né? Porque não dá pra metade do meu salário todo mês de suplemento. E aí ela me explicou que na visão ali deles integrativa nunca. Então, né? E foi até isso que me motivou, porque eu fui mãe, né, recente, o Pedro tem 4 anos, eu engravidei com 40. Eu amamentei ele quase 3 anos. Então eu acho que isso deu uma bagunçada, entre aspas, no que eu tava chamando de climatério. Porque como eu tava amamentando, eu tava mexendo ali com os hormônios e tal. Mas quando eu parei de amamentar, começou a vir várias coisas, né? Insônia, dor articular, um monte de coisa. Eu cataloguei lá no minhas notas, tem mais de 10 sintomas. E aí eu peguei e falei assim, poxa, acho que eu tô nessa fase mesmo de climatério, não sei o que lá. E aí, quando você vai pesquisar isso hoje, só tem uma coisa, né? Assim, a única solução é reposição hormonal. Todo mundo hoje, você vê que assim, isso daí virou o queridinho do momento, né? Os médicos estão tudo migrando para essa área porque as mulheres estão desesperadas, né? E aí eu peguei e fiquei pensando nisso. Eu falei, poxa, eu ir para esse caminho é ficar escrava disso. Eu vou ter que bancar isso para a vida inteira. Entende? Você vai ter que fazer isso para a vida Eu inteira. Só que pensei a mesma coisa na época. Eu falei assim, gente. Aí quando você começa a pensar e fazer as perguntas certas, né? E você fez uma, quando que acaba esse tratamento aí? Nunca. É igual os remedinhos que a reposição, gente, esquece. É a vida tatinas e tal, inteira. né? Aí É. tomando. E aí Aí a eu. pergunta, Elaine, que não quer calar. Por Ah, que que eu não estou formulando o que eu tenho que formular, que meu corpo foi feito para isso? Por que eu tenho que suplementar para uma vida inteira com um médico ortomolecular, por exemplo? Né? Por quê? Porque o que é que está faltando eu fazer, comer? Será que falta sol? Será que falta é. dormir? Aí eu Eles não falam que é vou só, comprar só o medicina. fato do sol tá, não É, ser mais não ou menos tomo de anos, né? sol, aí me passam vitamina D. Quer dizer, o que é que eu não estou fazendo, que eu estou precisando pagar por isso, e que o artificial nunca vai ser igual ao Papai natural, do né? céu nos fez perfeitos, exatamente. É, Com a todo Por Suzana que é fez que eu respeito. aqui, com não estou carbo eu acordo comendo, né? Não deprimida, come eu carne, também. não come carne, vai ter que tomar um monte de complexo B, porque não come carne, É, como fígado, Tem não aquele come. vídeo lá daquele vegano, né, na mesa, assim, né, um vegano americano, cheia de fruta, não sei o que, tá falando, essa aqui é a alimentação perfeita, e não sei o que. Tem um outro vídeo dele mostrando todos os suplementos que ele toma. E você fala assim, como assim? Aí você fala de uma alimentação perfeita ali, mas você precisa tomar um monte de coisa, um monte, assim, vários potinhos, ó, então isso aqui, B12, todo complexo B, todo não sei o que, todo. Você fala assim, meu Deus, e aí você começa a fazer, aí foi a pergunta que eu me fiz, quando eu já estava entrando, já tinha assim, torrado dinheiro em suplemento, já tinha não sei o que, já estava me programando para os hormônios e eu pensei, mas, mas, Aí coisa teve louca, porque eu não vou comentário ver o aqui, preço. Eu Carolina, falei assim, mas é sempre isso. comentário da Nanda, né, na nossa sereiuda, que é uma pupila que ela mora na praia, ela surfa e tal, ela disse que O esses pessoal dias acha que ela usa anabolizante, mas ela perguntaram tem um para ela o corpo que é que ela natural usa, e e ela, ela disse, né, não, meu corpo é natural. E aí uma empresa, porque ela também faz, né, propagandas de loja de roupa tal, de biquíni, procurou ela para enviar suplemento. Ela disse, não, meu amigo, não uso não, muito obrigada. Ela não aceitou o convite, né? E a Paula está dizendo assim, o dinheiro de hormônio, ela agora compra carne. claro, melhor gente, eu coisa fico, é o pessoal falar, ai, janta carnívora é cara, que não é. Meu marido falou pra mim desde o começo, ó, percebo que a gente gasta menos do que a gente gastava antes, né? Nesse período também, a gente não sai para comer fora. As poucas vezes que foi, a gente se decepcionou, mesmo em locais de carne, porque eles usam tempero. Que nem fui na churrascaria bem conhecida aqui em São Paulo domingo, umas carnes temperadas, aquele sabor me irrita, sabe? Tipo, umas coisas assim que eu falei, ai, não vale a pena. Não Ficar vale a você pena. rotando, fica né? Ficar lembrando do lembrando. tempero. Uma vez eu comi Não, um não espetinho vale a também. pena. Eu fiquei arrotando amaciante. Comprei lá em Santa Bárbara, um cara que faz. E eles colocam, né, amaciante e tal. O Wagner não Ah, estava em casa, eu subi da academia, levei uns 3 espetinhos, comi. Falei, mas tá estranho, mas tudo bem. Cara, tá a tarde inteira arrotando é tempero e horrível. amaciante. Tá, e vamos Eu combinar, comi viu? carne, Qualquer gente. lugar decente hoje, de uma churrascaria decente, é um valor absurdo. Se pega o É, casal, tipo assim, vamos supor que cobre num preço mediano de R$ 100, vamos supor.
R$ 200, cara, é tanta carne, tu come na tua casa, preparada topíssima, Nossa, por tanto faz um tempo. rodízio em casa, ainda sobra para marmita para dois, Não, três você dias. come 2 semanas É, refeições em casa. Então, se for analisar mesmo, gente, né? E eles pincela com óleo, bota aham. tempero, né? Nanda tá dizendo aqui, Mimi, não fala em complexo B12 que eu tenho trauma. Era muito na veia, né, Nanda? Era só na veia, né? E abaixava, né? Fica, gente, não tem como. Ó, a gente B12 tem que tem. live, né, Carlinha, com a Nanda, ex-vegana e Vamos fazer vive outra, hein, doente. Nanda? Ah, Ex-vegetariana, É, vegetariana, que eu acho que ela comeu uns ovinhos, não sei o que ela comeu, se era peixe, não sei, mas era pouquíssimo também. Mas isso trouxe tanto estrago para a saúde dela, amiga, que ela está recuperando até hoje. A gente vê essas questões de quem. Do que a pessoa fez, o que então, né? Por isso que não dá muito para se comparar. Por que aquela pessoa sarou de tudo em 6 meses? Por que eu ainda estou aqui, né? Tipo, ainda sinto, não sei o quê. Aí a gente tem que lembrar das pessoas, mas e os benefícios que teve? Aí a pessoa, tive esse. Então, criatura, se apega nos benefícios que já foram enormes. Aí você está se apegando num negócio que vai curar também. E a Nanda, ela teve essa questão dos oxalatos muito forte, foram uma vida inteira, né? Comendo muitos vegetais, a base ali, né? Porque mesmo que você coma o ovinho ali, né? Enfim, mas ela tá, aí assim, endometriose, enfim, tá uma série de coisas nova agora, tá toda, né? Sarador também, olha, treina gente, para bastante. responder sobre essa live de hoje, né, a gente tá para quase 2 horas, para mostrar, né, quem viu do começo, entendeu, quem não viu, vai ficar salva, assistam. Está aqui na frente de vocês uma prova viva, né, uma prova social viva, isso é inquestionável, né, e aí ela não só emagreceu, porque ela hoje é uma mulher muito mais forte fisicamente, e vocês deram para perceber que também emocionalmente. Porque a gente não tem como, quando a gente começa a funcionar direito, todos os sistemas respondem. Então ela tem outra mentalidade, outra frequência, outra força, né? Saúde, circulação, tudo dela vai para alto nível, e é como a gente combinou aqui, conversou, isso é nítido para todos nós que somos carnívoros. Quanto mais a gente pratica, a gente vai para o próximo nível. Quanto mais passa o tempo, a gente sabe o que o corpo se sente bem e o que não funciona. Então, se toda essa história, vocês que estão aqui, fez sentido para você, né? E se você teve alguma dessas coisas que a gente relatou aqui, você está sentindo, tem um caminho, a turma 32 está aberta e a gente está aqui para te receber de braços abertos. Cíntia, você, seu esposo, as pessoas que falaram aqui, né, sobre achar que não tem saída, tem saída. Quem está falando para você foi uma pessoa que reduziu 40 quilos, ela aqui, ó, também convidada, ela pesou o mesmo tanto que eu, 106 quilos, e não é fácil chegar nesse lugar. E o caminho de volta, a gente sabe que merece dedicação, mas muito mais que isso, eu digo a vocês hoje. Se eu tivesse o apoio que eu dou para as pessoas que compartilham a vida comigo, com Carlinha, isso tudo seria muito mais fácil, porque eu sofri muito por falta de conhecimento. Eu achava que um chá era milagroso. Hoje, Carlinha mandou para mim as receitas que a gente anda vendo mirabolantes. Tal coisa que emagrece, o pão que emagrece, o pudim que emagrece. Gente, falar isso para uma pessoa Mimi, como Mimi, eu, essa é a como live de Carla, sexta, Mimi, a live de sexta, e a gente aguarde. vai fazer uma live sobre isso sexta-feira, e a Elaine está aqui para dizer isso. Gente, nada que a gente enfie na boca vai nos emagrecer, nem mesmo somente a carne. Porque emagrecimento implica em uma regulação de um estilo de vida. Porque eu posso comer só carne, mas se eu ficar até de madrugada acordada, se eu não faço movimento no corpo, se eu não tomo sol, eu não regulo o meu corpo. A gente é regulado a partir, sabe, da natureza. A gente tem que levar sol, tem que trazer movimento, tem que ter hidratação, tem que desparasitar. É um conjunto de coisas. E a gente começa a amar aquele caminho, amar aquela rotina. E aquilo se naturaliza. Todo dia você acorda e o dia que, como Elaine, no treino, ela diz, nossa, tá faltando alguma coisa. Dá uma Isso, culpa, né? Dá uma culpa, né? Eu sinto isso uma vai ser culpinha assim, feliz, ó. Eu, né? eu sinto assim uma ausência enorme. Assim, hoje eu não me sinto mais culpada, não. Eu já me senti porque eu já entendo muito bem como funciona isso. Acho que um dia sem treinar é ok.
mas não é a mesma coisa. Eu falo pro meu marido, né? Eu sou terapeuta, né? Atendo pessoas e a minha terapia é treinar, entende? Então, assim, o dia que eu não treino, eu sinto diferente. Então, quando eu treino, eu falo, nossa, agora eu tô pronta. Pode vir que o que for que eu tô pronta, me sinto muito mais disposta mentalmente. Mais uma terapeuta carnívora aí, gente. É, Aí sim, Mais eu quero, uma uma. Elaine, terapeuta carnívora. Ô, deixa eu só aproveitar isso e falar não, algo mas eu quero que também. você fale Tá, agora, para a gente encerrar, né? Eu já falei minha palavra, eu quero agradecer a todo mundo que está tá. aqui, de coração, porque parar hoje para entender sobre saúde, isso é raro, isso é valoroso. E aí você vai dar o seu parecer, suas gratidões, e eu quero que você fale um pouco sobre o que você faz, como é que você atende, dê o Tá, seu contato aí, e depois a Carlinha vai fazer o fechamento com tá vocês. bom. Eu só quero aproveitar, deixa, porque assim, eu como terapeuta tenho percebido muitas pessoas que vêm para terapia com várias questões, mas que no fim das contas você vai perceber que é desnutrição, né? Mas eu também tenho recebido pessoas que ou por conta de reposição, né, de implante hormonal, tenho reparado muito, uso de canetinhas, que acaba tendo uma implicação muito grande nessa questão emocional, sabe? Eu tenho uma paciente, inclusive, que ela me relatou esses dias, ela estava 1 ano já usando uma das canetinhas, e ela falou assim que começou a perceber que, principalmente no dia, ela tinha assim um humor deprimido, uma tristeza assim que ela não estava suportando. E ela ainda está no processo e tal. Ela decidiu por si mesmo parar. Ela falou: não quero mais, eu vou parar. Indiquei já algumas coisas para ela, mas ela se deu conta, entendeu? Ela teve a percepção e é muito difícil. Mas eu tenho visto uma correlação muito grande, não só com pacientes, mas com pessoas que eu tenho amigos mesmo, que eu sei que está usando a canetinha e outras substâncias, que acabam tendo esse humor deprimido, sabe? Acaba tendo questões que elas consideram, aí vai cair na mão de um psiquiatra, vai começar a tomar um monte de medicamentos. Esse dia eu salvei uma lá no CrossFit que estava fazendo uso de alguma coisa lá e teve uma questão, foi no psiquiatra, ele passou um monte de medicamento. Eu falei, amiga, não toma, não toma, você já treina, você está se alimentando melhor, tenta isso daqui, ó, vai para um caminho mais tranquilo, mais limpo. Ela esses dias me procurou e falou, olha, fiz o que você falou, tô me sentindo melhor, não tô tomando. Então, é algo para a gente tomar cuidado, né? A gente tem medo da carnívora, mas às vezes não tem medo de sair tomando medicamento porque um médico prescreveu. E sim, sou terapeuta, atendo online, né? Minha linha de atuação é a logoterapia, que é a terapia que é sentido através da vida, é através da conversa, da palavra. Então, é muito legal porque assim, a logoterapia a gente não fica buscando os traumas, né? A gente tenta olhar para frente, para o sentido da vida, para aquilo que são os seus valores, aquilo que colocar luz naquilo que é bom na sua vida. E aí, olhando para isso, a gente começa a fazer os ajustes, as correções necessárias para você prosseguir, sabe? Obviamente, às vezes a gente vai lá, né? Tem que visitar um trauma, tal, mas é mais para entender como repertório e não para você ficar ali vivenciando o trauma. Então é isso, né? Se alguém tiver Logoterapia, interesse, me chama logo. logoterapia, que é a terapia através da palavra, que é essa coisa da conversa, de se dar conta do sentido da vida, né? Qual é o sentido da sua vida, quais são a sua hierarquia de valores, e aí a gente colocar a luz no que é importante para você, né? Para te ajudar a prosseguir, não para ficar olhando para trás. E é isso, agradeço mais uma vez aí a Ai, que demais. oportunidade. E demais, Elaine, muito obrigada, amiga. Sempre, gente, assistam a primeira live com ela. Eu vou colocar o link aqui nos stories também, para quem não viu, tá? Porque é uma live realmente emocionante, uma live que tocou todo mundo, assim, né, com a história, tá? Hoje um pouquinho mais técnica dessa, né, dessa evolução, mas vocês vão ver como é que estava naquele momento também, né? Acho que tinha um pouquinho tempo ali de, né, estreitíssima, né? E, enfim, mas foi incrível. Amiga, muito, muito obrigada. Você é incrível te ouvir, né? Você fala muito bem e né, consegue transmitir,
né, o que Ai, você que está bom. passando, tá é muito legal. E estamos aí, né, amiga, no Whats. Inclusive, eu tenho que ver uns exames seus no Whats. Não, mas nem se Tem novos, preocupa, não? porque eu vou fazer novo, porque eu fui com uma listona de exame e a menina do Aham. laboratório, sei lá, ela não lançou vários. Então, Sim, aí não fez, mas fica depois meio sem pé sem você cabeça me dá olhar um, isolado. quando tiver pronto, você me manda lá também. Você sabe Mando que eu sim. adoro, né? Às vezes eu passo um tempo assim, a pessoa manda uma mensagem para mim, se não mandar um oi de novo, é só 40 dias Fica depois. tranquila. É um problema, mas amiga, obrigada. Pessoal, obrigada. Foi uma audiência maravilhosa, todo mundo aí participando. Venham para a turma 32, link na bio, contato, tem o Whats também. Elaine, muito Um obrigada, amiga. beijo. Tchau, tchau. E hoje não foi sobre dieta. Foi sobre uma mulher que transformou a vida dela, saiu da ansiedade, saiu da compulsão, do sobrepeso, e se transformou numa mulher que treina igual uma máquina, né? Então, se Só tô no você busca começo, hein? isso, Vou melhorar é, ainda mais. busca E de a gente vai estar aí forma, acompanhando. busca de uma forma simples, né? Humana, né? Uma coisa possível, junte-se a nós na Turma 32. Beijo, meninas, beijo a todos. Elimine os excessos, gente. Dica aqui, ó, super especial. Elimine os excessos.